Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Tornando-se imortal com casamento. Capítulo 461. A propósito, mestre de salão Shen, por que você está procurando pelo Santo Senhor? Zhu Yanji ficou um pouco curioso. Assim que ela terminou de falar, antes que Shen pudesse responder, ela perguntou. Além disso, por que o Santo Senhor pediu para você ficar da última vez? O tom dela era suave e gentil. Era um pouco deliberado, mas era realmente agradável aos ouvidos. Shen gostou muito da voz de Zhu Yanji. Ele sentiu que ela deveria ser tão boa quanto seu nome e cantar muito bem. Da última vez, o Senhor Sagrado me pediu para ficar para trás para discutir o problema de logística durante a cruzada contra a seita Yin Yang. Ela me pediu para planejar o plano de suprimentos de alquimia do Salão de Alquimia. Desta vez, estou aqui para relatar o plano ao Senhor Sagrado. Ele não contou a verdade a Zhu Yanji. Hua Xuanin era sua concubina e uma das suas. Não importava se ele lhe contasse sobre seu relacionamento com o Santo Senhor. No entanto, Zhu Yanji era um estranho. Este assunto não poderia ser dito. Mestre de salão Shen, então nós dois estamos fadados. Também estou aqui para relatar o plano ao Santo Lorde. Zhu Yanji estava deliberadamente tentando se aproximar de Shen Yan. É realmente o destino. Shen Yan sorriu e continuou. Mestre do salão Zhu, vamos entrar. Não deixe o Santo Senhor esperar muito tempo. Depois de dizer isso, ela estava prestes a entrar no Santo Santuário e não falou mais nada. No entanto, antes que ele pudesse dar um passo, Zhu Yanji segurou seu braço afetuosamente e disse, Mestre do salão Shen, espere um minuto. Não há diferença nesse tempo. Tenho algo para falar com você. Por favor, fale, mestre de salão Zhu. Sentindo a suavidade do beijo de Zhu Yanji, Shen Yan realmente adivinhou algo em seu coração. No entanto, ele não disse em voz alta. Em vez disso, ele fingiu não saber e ouviu atentamente. Mestre do salão Shen, vamos conversar em particular. Ok. Logo, os dois foram teletransportados para uma densa floresta não muito longe do santuário sagrado. Agora que não havia ninguém por perto e eles estavam sozinhos, Zhu Yanji não se conteve mais e foi direto ao ponto. Mestre de salão Shen, eu também quero ser sua concubina. Minha figura é melhor que a de Hua Xuanin, e minha personalidade é muito mais gentil que a dela. Por que você não me aceita como sua concubina também? Ao dizer isso, ela tomou a iniciativa de esfregar o braço de Shen Yan com seu orgulho. Seus lindos olhos estavam um pouco embaçados, e seu rosto estava levemente vermelho. Shen Yan não respondeu diretamente. Em vez disso, ele disse, Mestre do Salão Zhu, você é o mestre do Salão das Mil Folhas e uma fada alta e poderosa na Terra Santa. Você não está um pouco ofendida por ser minha concubina assim? Não estou nem um pouco ofendido. Se Hua Xuanin pode fazer isso, eu também posso. A voz de Zhu Yanji estava cheia de competitividade. Depois de dizer isso, ela continuou. Além disso, com seu potencial mestre de salão Shen, suas realizações futuras estão destinadas a excederem muito as minhas. Sem mencionar que mestre de salão Shen é tão bonito. É minha bênção ser sua concubina. Como posso sofrer? Ela realmente sabia como agradar os homens. Ela sabia como mostrar fraqueza na frente dos homens e como bajulá-los. Ao ver que ela era tão proficiente, a impressão que Shen Yan tinha dela diminuiu muito. Ele sentiu que ela era provavelmente uma mulher experiente e não uma virgem. Em termos de escolha de esposa e concubina, Shen Yan queria apenas uma virgem e estava determinado. Mestre do salão Shen, como está? Zhu Yanji se aproximou e perguntou em voz baixa. Para não deixá-la continuar a importuná-lo, Shen Yan decidiu rejeitá-la de forma muito direta. Mestre de salão Zhu, eu gosto de virgens. Com isso, ele rapidamente se teletransportou para longe com o pensamento. Ele não queria encarar a raiva exasperada de Zhu Yanji. Inesperadamente, Zhu Yanji os alcançou. Assim como Shen Yan esperava, ela estava completamente perturbada e exasperada agora. No entanto, ela estava inesperadamente perturbada e exasperada. Ela levantou suas sobrancelhas delicadas e questionou com raiva, eu sempre mantive minha castidade. Quem me caluniou por não ser virgem? É aquela vadia da Hua Xuanin? O mestre do Salão das Mil Folhas era virgem? Shen Yan ficou atordoado por um momento antes de sentir uma explosão de alegria. Hua Xuanin está me caluniando? Zhu Yanji ainda estava em conflito sobre isso. Sua voz ficou ainda mais irritada e não era mais tão gentil quanto de costume. Ela valorizava muito sua inocência e não podia ser caluniada. Não, eu mesma adivinhei. Quando vi você grudado em mim sem motivo, subconscientemente pensei que você já tinha passado por centenas de batalhas. Shen disse honestamente. Infelizmente, Zhu Yanji não acreditou nele e pensou que Hua Xuanin estava falando mal dela. No entanto, ela pensou nisso e não demonstrou. Em vez disso, ela segurou o braço de Shen Yan novamente e se agarrou a ele. Sua voz estava molhada quando ela disse, Mestre do Salão Shen, eu sou realmente virgem. Você pode me tomar como sua concubina? Sim, claro. Shen Yan assentiu sem pensar. Seja pela aparência ou pela figura, Zhu Yanji estava no topo. Como homem, não havia razão para não devorar tamanha beleza. Se houvesse, ele não devia gostar de mulheres. Realmente, Zhu Yanji estava um pouco animado. Ele estava tão animado que parecia uma adolescente. Ele não tinha o comportamento de um mestre de salão. Shen Yan não achou isso estranho. Assim como Zhu Yanji havia dito antes, ele era bonito e tinha grande potencial. Era uma bênção para uma mulher ser sua concubina. É verdade. Vou te procurar na sua caverna em um mês. Nessa época vamos nos casar diretamente. Shen disse seriamente. Quando Zhu Yanji ouviu isso, ela imediatamente sorriu e disse feliz e esperançosa. Eu vou me lembrar disso. É 9 de setembro em um mês. Não minta para mim.
Um cavalheiro nunca volta atrás em sua palavra. Eu acredito no mestre de salão Shen. O sorriso no rosto de Ju Yanji ficou ainda mais brilhante e ela parecia muito bonita. No período de tempo seguinte, os dois entraram juntos no santuário sagrado e relataram seus planos a Bai Qingsu. Capítulo 462. Ju Yanji relatou muito seriamente. O conteúdo foi todo pensado repetidamente e quase não houve grandes brechas. Bai Qingsu ficou muito satisfeita e deu sua total afirmação. Quanto a Shen Yan, ele casualmente bolou um plano. À primeira vista parecia que ele tinha pensado nisso, mas na verdade, ele estava falando bobagem sem fundamento algum. Não parecia nada realista. Não havia escolha. Shen Yan tinha acabado de se tornar o mestre do salão de alquimia e não estava muito familiarizado com as pessoas e coisas lá dentro. Ele não conseguia bolar um bom plano. Depois que Bai Qingsu ouviu seu plano, ela ficou inexpressiva e muito calma. Depois de um tempo, ela disse friamente para os dois. Mestre de salão Shen, fique para trás. Há claramente muitas falhas em seu plano. Preciso ter uma boa conversa com você e discutir isso seriamente. Yanji, estou muito satisfeito com seu plano. Se não houver mais nada, você pode voltar primeiro. Ela queria mandar Ju Yanji embora para que ela pudesse se divertir com Shen Yan. Ju Yanji, que não sabia da verdade, pensou que Bai Qingsu queria que Shen Yan ficasse e o criticasse. Ele não conseguia deixar de se preocupar com Shen Yan. No entanto, embora estivesse preocupada, ela não ousou dizer nada na frente de Bai Qingsu. Logo, ela se despediu e foi embora. Mestre de salão Shen, venha e me ajude a engravidar do seu filho. Assim que Ju Yanji saiu, Bai Qingsu imediatamente disse a Shen Yan. Deixando de lado o fato de que ela queria provar sua imortalidade ao engravidar e dar à luz, ela já era viciada no amor entre um homem e uma mulher. Ela ansiava muito pelo amor de Shen Yan por ela. Santo Senhor, estou chegando. Vir. Depois de uma conversa simples, os dois começaram a se divertir no salão. Essa alegria durou um mês. Quando os dois terminaram o prazer, 30 dias inteiros já haviam se passado. Porque ainda não estou grávida. Bai Qingsu franziu a testa ligeiramente, muito insatisfeita com o resultado. Enquanto Shen Yan massageava os pés dela, ele explicou. Isso é normal. Quanto maior seu cultivo, mais seu corpo rejeitará objetos externos. Não é fácil engravidar. É assim mesmo? Bai Qingsu não sabia muito sobre essa área. Essa foi a primeira vez que ela ouviu algo assim. Depois de aproveitar o calor restante nos braços um do outro por um tempo, Shen Yan perguntou. Santo Senhor, por que não nos casamos e nos tornamos marido e mulher? Dessa forma, enquanto nosso relacionamento for profundo até certo ponto, podemos obter um vínculo chamado compartilhar bênçãos uns com os outros. Com esse vínculo, poderemos obter mais benefícios após nosso prazer no futuro. Ele apenas disse que eles iriam se casar. Ele não disse se ela era sua esposa ou concubina. Ele estava com medo de que Bai Qingsu não quisesse e insistisse em ser sua primeira esposa. Em seu coração, a esposa oficial sempre seria Song Guayin. Felizmente, Bai Qingsu não parecia se importar se ela era sua esposa ou concubina. Ela disse friamente, nesse caso vamos nos casar. No entanto, será apenas uma cerimônia simples. Exatamente o que eu queria, Santo Senhor, pensou Shen. Logo, ele tirou do seu anel de armazenamento as coisas que precisava para se casar e passou pelo processo de casamento com Bai Qingsu. Depois disso, ele não ficou mais. Ele apenas beijou Bai Qingsu na bochecha e saiu depois de vestir suas roupas. Um mês se passou. Era hora de ir ao salão Mil Folhas para encontrar Ju Yanji e se casar. Sim, casar era secundário. O principal era tirar o yin vital de Ju Yanji. Salão das Mil Folhas. Na residência do mestre do salão. Shen Yan tinha acabado de se teletransportar quando viu Ju Yanji esperando em frente à caverna. Quando Ju Yanji o viu, seu lindo rosto que estava atordoado se encheu de um sorriso. Ela se levantou e caminhou rapidamente até Shen Yan com uma fragrância. Sua voz era tão gentil quanto água. Mestre de salão Shen, você finalmente chegou. Esperei por você por um mês inteiro. Esse período de tempo foi realmente torturante. Desculpe por fazer você esperar. Mestre do salão Shen, entre rápido. Eu já preparei o quarto nupcial. Você pode se casar se entrar diretamente. Ju Yanji parecia muito ansiosa. Ela segurou a mão de Shen e o levou para dentro da caverna. Ela estava preocupada que se isso se arrastasse, Hua Xuanin poderia estragar o assunto. Ela só queria resolver a bagunça rapidamente e estabelecer um relacionamento de marido e mulher com Shen Yan o mais rápido possível. Mesmo que Hua Xuanin quisesse causar problemas depois disso, ela não seria capaz de mudar nada. A caminho da câmara nupcial, Shen Yan olhou ao redor com interesse. Havia muitas decorações. Todos os tipos de pedras preciosas podiam ser vistas em todos os lugares. A maioria delas estava embutida nas paredes. Alguns lugares que eram um pouco mais densos refletiam luz como um céu estrelado. Os móveis e outros itens de madeira eram todos feitos de várias árvores antigas. Havia padrões requintados esculpidos neles, emitindo uma aura antiga e vicissitude. A partir disso, pode-se ver que Ju Yanji era uma fada mais bonita. Ela estava muito preocupada com decoração e vestimenta. Quando ele entrou na câmara nupcial, ele viu uma cor vermelha festiva. Lanternas vermelhas, vestidos de noiva vermelhos, cortinas de gaze vermelha, colchões vermelhos, colchas vermelhas. Quase tudo à vista era vermelho. A celebração foi festiva, mas estava tão vermelha que fez as pessoas se sentirem inexplicavelmente aterrorizadas. Mestre do salão Shen, como está o quarto nupcial que decorei? Você acha que está tudo bem? Ao fazer essa pergunta, Ju Yanji já estava segurando o braço de Shen Yan intimamente e agiu de forma muito proativa. Shen Yan também tomou a iniciativa e estendeu a mão para segurar sua cintura fina. Ele sorriu e disse, parece muito festivo. O pensamento de se casar está ficando cada vez mais forte. Ju Yanji acreditou nele e o sorriso em seu rosto ficou mais brilhante.
Ela puxou Shen para a cama de casamento e sentou-se. Ela pegou o vestido de casamento ao lado dela e entregou a ele. Ela perguntou timidamente, mestre de salão Shen, você pode me ajudar a me trocar? Com prazer. Enquanto Shen falava, ele pegou o vestido de noiva e casualmente o colocou em seu ombro. Então, ele alcançou a cintura de Ju Yanji e habilmente puxou o cinto, tirando seu vestido de seda verde claro. No momento em que o vestido longo caiu, Ju Yanji instintivamente abraçou seu corpo com ambas as mãos. Seu rosto estava coberto de traços de vermelho, parecendo extremamente tímida. Ela é tão tímida. Ela é realmente virgem. Shen ficou muito feliz. Mestre de salão Shen, pare de olhar. Ajude-me a vestir o vestido de noiva. Ju Yanji insistiu timidamente. Quando Shen ouviu isso, ele não olhou mais para ela. Ele tirou o vestido de noiva do ombro e o vestiu para ela. Quando ela o vestiu, suas mãos não eram nada obedientes. Ela tinha se aproveitado muito do corpo dele. Mestre do salão Ju, não há necessidade de eu usá-lo. Vamos direto para o casamento. Shen passou por tantos procedimentos. Ele só queria terminar as coisas rapidamente e começar. Com uma beleza tão atraente diante dele, ele não queria esperar mais. O mestre de salão Shen está realmente ansioso. Ju Yanji repreendeu suavemente. Shen pegou o véu vermelho na cama e o levantou acima da cabeça de Ju Yanji. Ele disse a ela gentilmente. Venha, coloque o véu vermelho. Vamos nos casar agora. Hein? Ju Yanji assentiu levemente para que Shen pudesse cobrir o véu vermelho. Um momento depois, a cerimônia terminou. Shen não esperou mais um momento. Ele carregou Ju Yanji para a cama e rapidamente tirou seu vestido de noiva, habilmente pressionando-a para baixo. Marido. Os olhos de Ju Yanji estavam cheios de amor e seu corpo estava queimando. Ele pressionou contra o peito de Shen e sentiu seu batimento cardíaco. Shen estendeu a mão e segurou o rosto dela. Ele abaixou a cabeça e beijou seus lábios vermelhos. Os lábios dela eram quentes, úmidos e macios com uma leve fragrância floral. Foi muito bom quando ele a beijou. Enquanto o beijo se arrastava e a atmosfera estava quase certa, Shen soltou os lábios de Ju Yanji com um leve sorriso. Ele colocou a mão em suas pernas brancas e esbeltas e começou o último segmento da câmara nupcial. Marido. Ju Yanji franziu a testa e gemeu de dor. Ouvindo isso, Shen abaixou a cabeça e beijou os lábios dela. Ele desviou a atenção dela um pouco e tentou o melhor que pôde para fazê-la se sentir menos desconfortável. O tempo voou. Num piscar de olhos, 7 dias se passaram. Imunidade a magias mais 1, vezes 998. Relacionamento mais 1. Nome, Ju Yanji. Cultivo, rei quase imortal. Atributo, figura magnífica, rosto bonito. Relacionamento, 1 estrela, 1%. Imunidade à magia. Shen olhou para a notificação à sua frente e ficou um pouco confuso. Capítulo 463. Imunidade à magia. Claro. Esse atributo parece muito poderoso. Olhando para o conteúdo da notificação à sua frente, Shen não pôde deixar de se sentir animado. Nesse momento, outra notificação apareceu na frente dele. Sua esposa, Ju Yanji, está grávida. Você obteve 3 milhões de anos de cultivo por causa disso. Você está grávida? Shen ficou atordoado. Isso foi muito repentino. Ele tinha acabado de se casar e engravidado. Ele tinha se casado com tantas esposas e concubinas, mas não conseguia engravidar tão rápido. Era comparável à impressão da alma. Não disseram que quanto maior o nível de cultivo, mais difícil era engravidar. Foi realmente um jogo de sorte. Shen não pôde deixar de reclamar em seu coração. O que? Ju Yanji levantou seu lindo rosto nos braços de Shen e perguntou curiosamente. Shen sorriu e disse, não é ruim. Você está grávida do meu filho. Estou grávida? Ju Yanji ficou atordoado. Mas logo ela ficou muito feliz. Seu rosto requintado estava cheio de um sorriso brilhante enquanto ela dizia presunçosamente. Olha, marido, eu te disse que sou muito melhor que aquela mulher, Hua Xuanin. Eu te engravidei no momento em que subi. Você tem que me favorecer mais no futuro, entendeu? Eu tenho que fazer isso. Eu definitivamente vou te favorecer. Shen estava apenas dizendo isso superficialmente. Na realidade, ele ainda seria justo. De qualquer forma, ele não precisava de dinheiro para dizer isso. Ele conseguia até agradar uma mulher. Por que não? O tempo voou como uma flecha. Se ele não tivesse tomado cuidado, 2 meses teriam se passado. Pela manhã, estava chuviscando lá fora. Quando caiu nas folhas das plantas, fez um som nítido. Santuário sagrado. Em uma sala elegante, Shen tinha acabado de se divertir com Bai Qingsu. Dessa vez, a duração do prazer foi relativamente curta. Foi apenas metade das 2 vezes anteriores, que foi meio mês. Esse foi o pedido de Shen. Para ser mais preciso, foi solicitado por sua esposa e concubina. Isso porque toda vez que ele saía de casa para ir ao santo santuário, ele ficava fora por 1 mês. Suas esposas e concubinas que tinham sido mimadas por ele não aguentavam mais. Para não prejudicar seus próprios interesses, suas esposas e concubinas uniram forças e pediram que ele permanecesse no santo santuário por no máximo meio mês de cada vez. Depois que meio mês se passou, ele teve que ir para casa e se divertir com eles. Caso contrário, ele não serviria bem no futuro. Ainda não estou grávida. Bai Qingsu franziu a testa levemente, e a preocupação em seu rosto era óbvia. Ela estava prestes a enlouquecer de tanto querer atingir o dão eterno. Isso quase se tornou uma obsessão. Haverá. Yanji já está grávida. Não vai demorar muito para que você também possa. Shen a confortou gentilmente.
Bai Qingsu sabia muito bem sobre seu relacionamento com Juyanji e Hua Xuanyin. Era bom dizer isso em voz alta. Bai Qingsu não disse nada e apenas se sentiu desanimada. Isso mesmo. Até Juyanji, essa retardatária, estava grávida, mas ela que chegou cedo não estava. Você tem certeza de que isso é reconfortante e não uma facada no meu coração? Santo Senhor, o enviado da dinastia imortal do Sol e da Lua veio nos visitar. Bai Ying já foi recebê-lo. A voz suave da empregada, Ziyan, veio de fora do quarto. Bai Qingsu pegou o vestido longo na lateral e o vestiu. Ela disse friamente. Eu estarei lá. Santo Senhor, Ziyan irá recebê-lo primeiro. Continue. Bai Qingsu disse calmamente. Ziyan saiu muito rápido. Ela sabia que Shenyan também estava no quarto, então ela não perturbou os dois. Já que você tem algo para fazer aqui, não vou mais te incomodar. Volto para te acompanhar em breve. Depois de dizer isso, Shenyan beijou Bai Qingsu e estava prestes a se teletransportar para casa. Bai Qingsu agarrou sua mão e disse, não tenha pressa em voltar. Acompanhe-me para receber o enviado visitante da dinastia imortal Sol-Lua. Poderia muito bem. Shenyan concordou prontamente. Dizia-se que a dinastia imortal Sol-Lua era uma facção que mantinha sua cultura secular. Havia um imperador, uma imperatriz e uma princesa lá dentro. Ele estava bem interessado nisso. Se houvesse uma chance, ele poderia interagir com eles e entendê-los. Santo Senhor, vendo que Bai Qingsu de repente se sentou e parecia querer fazer sexo, Shenyan não pôde deixar de perguntar curiosamente. O enviado da dinastia imortal do Sol e da Lua não deveria ser recebido imediatamente quando viesse nos visitar? O que significava fazer sexo primeiro? Como esperado, as mulheres que comiam a essência da vida eram como lobos e tigres, mesmo que fosse uma imperatriz poderosa. Shenyan suspirou em seu coração. Enquanto ele suspirava, Bai Qingsu já havia se sentado. Havia um traço de gentileza em seus olhos frios que não combinava com seu caráter. Sua voz não estava tão fria como de costume. Não me chame de Santo Senhor. Você está me tratando como um estranho. Não é propício para nutrir um relacionamento entre marido e mulher. Apenas me chame de Qingsu no futuro. Conforme os dois se aproximavam cada vez mais, o cômodo, que tinha se acalmado há pouco tempo, rapidamente ficou quente de novo. O cheiro de amor encheu o ar. Cerca de um quarto de hora depois. Santuário sagrado. No salão de boas-vindas. Shenyan estava meio passo atrás e seguiu Bai Qingsu sem pressa. Assim que entrou, viu vários reis imortais desconhecidos sentados na mesa de boas-vindas. Uma mulher e 4 homens. A mulher era extremamente bonita, e o homem era bonito. A líder dos 5 era uma belíssima rainha imortal. Esta mulher estava usando um luxuoso vestido de 7 cores. Havia vários cristais resplandecentes incrustados no topo de sua cabeça. Ela era muito deslumbrante. Um olhar e alguém poderia dizer que ela era uma pessoa extraordinária. De acordo com as regras da herança da linhagem da dinastia secular, esta belíssima rainha imortal era provavelmente uma princesa nobre e poderosa da dinastia. Era bom ser uma princesa. Ela tinha um status nobre e era sagrada e inviolável. Somente conquistando tal mulher ele sentiria uma sensação de realização. Olhando para a bela rei imortal feminina na mesa de boas-vindas, os pensamentos de Shenyan já estavam correndo soltos. Capítulo 464. Não se sabia se o atual ele era afetado pelo palácio do Santo Padre, mas enquanto ele visse uma mulher extremamente bonita, ele queria pressioná-la e mimá-la. Ele nunca teria o suficiente. Santo Senhor! Santo Senhor! Santo Senhor! Quando viram Bai Qingsu entrar, a delegação visitante da dinastia imortal do Sol e da Lua se levantou conscientemente e a cumprimentou respeitosamente. Bai Qingsu estava no auge dos cultivadores do Reino Superior e era uma imperatriz famosa do Reino Superior. Seja o mestre da seita Yin Yang ou o imperador da dinastia imortal Sol-Lua, todos eram mais fracos do que ela em termos de força. Ninguém ousou desrespeitar tal especialista. Desculpe por fazer todo mundo esperar. Todos, sentem-se. Bai Qingsu disse calmamente ao povo da dinastia imortal do Sol e da Lua. A voz dela era clara e fria, e ele tinha uma aura de superioridade. Assim que terminou de falar, ela já havia se teletransportado para o assento principal no salão e se sentado elegantemente. Shenyan, que a seguia, também se teletransportou. A mudança repentina de perspectiva provocada pelo teletransporte foi tão rápida que Shenyan não conseguiu reagir por um momento. Ele ficou um pouco atordoado. Os outros presentes ficaram chocados. O teletransporte de Bai Qingsu era muito poderoso. Sem nenhuma pré-conjuração, nem mesmo os poderosos reis imortais conseguiam reagir. Ela é muito forte. Eu me pergunto quando serei capaz de derrotá-la. Olhando para Bai Qingsu, que estava sentado no assento principal ao lado dele, Shenyan teve esse pensamento. Como homem, ele não gostava que sua mulher fosse mais forte que ele. No início, ele poderia sentir uma emoção de insubordinação, mas com o passar do tempo e a novidade da insubordinação desaparecendo, ele se sentiria desconfortável porque não conseguiria dominar. No período de tempo seguinte, os altos escalões da Terra Santa, liderados por Bai Qingsu, começaram a se comunicar com os membros da missão diplomática da dinastia imortal Sol-Lua. O tópico girava em torno da seita Yin Yang. Shenyan silenciosamente se tornou uma pessoa invisível e ouviu a conversa entre os dois lados. Depois de ouvir, ele descobriu que a seita Yin Yang não havia atacado apenas a Terra Santa dos 100 Espíritos, mas também a dinastia imortal do Sol e da Lua. Foi até o ponto em que a dinastia imortal Sol-Lua foi atacada ainda mais ferozmente. Vários príncipes morreram, e até mesmo o príncipe herdeiro ficou gravemente ferido e quase morreu no local. O imperador da dinastia imortal Sol-Lua ficou furioso por causa disso. Então ele tomou a iniciativa de enviar uma missão diplomática para discutir o plano de suprimir a seita Yin Yang. A pessoa responsável por esta missão diplomática era a irmã do príncipe herdeiro, uma princesa chamada Kai Yi, que era adorada por todos no palácio. Esta princesa era extremamente bonita. Ela tinha sobrancelhas em forma de salgueiro e olhos amendoados.
Seu nariz era pequeno e reto, e seus lábios vermelhos eram macios e cristalinos. Ela era tão requintada que parecia um pedaço de jade não polido que havia sido cuidadosamente esculpido. Não se conseguia tirar os olhos dela de relance. Sua figura também era muito tentadora. As partes que deveriam ser finas eram finas, e as partes que deveriam ser voluptuosas eram voluptuosas. Mesmo que ela estivesse usando um vestido levemente solto, ele não conseguia esconder as curvas do vestido de forma alguma. Será que essa princesa ainda é virgem? Se ela ainda não é casada, provavelmente é uma virgem inexperiente. Afinal, com seu status de princesa, ela não abrirá mão de seu invital antes do casamento. Cheyenne pensou sobre isso e se interessou pela linda princesa enviada pela dinastia imortal do Sol e da Lua para discutir o plano. A princesa Kai percebeu seu olhar malicioso e franziu a testa em desgosto. Entretanto, quando ela viu aquele olhar malicioso vindo dele, o descontentamento no rosto da princesa Kai desapareceu instantaneamente sem deixar vestígios, substituído por um traço de alegria em seu coração. Sim, a princesa Kai tinha 2 pesos e 2 medidas. Ela havia notado o belo Cheyenne há muito tempo. Ela não esperava que Cheyenne também a notasse e até mesmo lançasse um olhar lascivo com mais intenções. Isso a deixou muito feliz. Mestre do Salão Cheyenne, você será o único a contar a todos na dinastia imortal do Sol e da Lua sobre os arranjos do Salão de Alquimia da nossa Terra Santa. Bai Qingsu mudou de assunto de repente para Cheyenne. Ela sentiu que Cheyenne estava de olho na princesa Kai da dinastia imortal Sol-Lua, e também sentiu que a princesa Kai estava interessada em Cheyenne. Ela imediatamente sentiu ciúmes e deliberadamente quis envergonhar Cheyenne. Cheyenne sabia disso muito bem. Ele só conseguiu engolir a seco e contar a ele sobre os arranjos do Salão de Alquimia. Não havia muito a dizer. Ele apenas disse quais pílulas medicinais o Salão de Alquimia da Terra Santa poderia refinar, quais pílulas medicinais refinar, quantas de cada pílula medicinal precisavam ser refinadas, e assim por diante. Quanto a ser razoável era outra questão. O povo da dinastia imortal Sol-Lua não sabia o nível exato do Salão de Alquimia da Terra Santa. Depois de ouvir isso, eles apenas bateram palmas e louvaram. Especialmente a princesa Kai. Quando ela elogiou Cheyenne, ela estava cheia de preconceito. Ela o elogiou não apenas por ser bonito, mas também por sua excelente capacidade de gestão. Ela disse que era realmente uma sorte para a Terra Santa dos 100 espíritos ter uma pessoa tão capaz. Ao ouvir isso, Bai Qingsu ficou imediatamente descontente. Cheia de ciúmes, ela quase não conseguiu deixar de expor seu relacionamento com Cheyenne. Felizmente, sua racionalidade superou seu impulso no final e ela se conteve. Ao mesmo tempo, ela percebeu que algo estava errado com seu humor. Se fosse no passado, ela sempre estaria calma, não importa o que acontecesse. Agora, suas emoções flutuavam por causa das ações de Cheyenne. Isso a fez se sentir muito desacostumada. No entanto, pensando melhor, ela sentiu que talvez nunca tivesse sido capaz de atingir o tão eterno, porque lhe faltavam essas experiências de emoções flutuantes por causa do amor. Quanto mais alto era o cultivo de alguém, mais era preciso romper a compreensão da vida. Isso era o que os cultivadores frequentemente chamavam de epifania. Uma epifania era melhor que 100 anos de cultivo. Chegou ao ponto de que, para um cultivador do reino do rei mortal, compreendê-lo em um dia era melhor do que cultivar por dezenas de milhões de anos. Ao pensar nisso, a frustração de Bai Qingsu finalmente se acalmou. Ela não estava mais tão agitada quanto antes. O tempo passou rápido. Sem que eu percebesse, meio mês já havia se passado. Durante o último meio mês, Cheyenne esteve discutindo com Bai Qingsu e as pessoas da dinastia imortal do Sol e da Lua no grande salão. Foi somente esta tarde que a discussão finalmente chegou ao fim. Após a discussão, Bai Qingsu pediu às 2 criadas que realizassem um banquete para entreter os enviados da dinastia imortal do Sol e da Lua. Havia comida, bebida e coisas úteis. Tudo tinha as características de uma terra santa, sem exceção. Mestre de Salão Cheyenne, eu também sou uma alquimista, mas meu reino de alquimia sempre ficou preso no nível 7 e não consigo passar. Quero que sua transmissão de voz peça conselhos sobre alquimia. Será que é possível? A princesa Kai perguntou humildemente. Depois de dizer isso, ela acrescentou. Claro, darei ao mestre de Salão Cheyenne a recompensa correspondente após cada consulta. Não vou desperdiçar seu precioso tempo à toa. Ela tinha um motivo oculto. Cheyenne sabia disso muito bem em seu coração. Ele sabia que a princesa Kai não queria consultá-lo sobre habilidades de alquimia. Em vez disso, ela queria se aproximar dele e entender um ao outro para nutrir seu relacionamento. Seu objetivo não era simples. Ele ficou feliz em ver isso. Ele já havia se interessado pela princesa Kai desde o início, então não havia razão para rejeitar sua abordagem. Por isso, ele respondeu com um sorriso. Princesa Kai, você está sendo distante. Somos aliados agora. Você está apenas pedindo orientação. Por que precisa pagar? Na verdade, não era que ele não quisesse compensação, mas ele não queria compensação física. A recompensa que ele queria era um aumento em seu relacionamento. Mestre de Salão Cheyenne, embora você diga isso, os irmãos devem acertar as contas claramente. É melhor ser claro sobre tais assuntos. No entanto, o mestre de Salão Cheyenne está certo. Se eu pagar, parecerá distante. Portanto, para não parecer distante entre nós, se eu quiser pedir orientação no futuro, trarei um presente e visitarei pessoalmente. De qualquer forma, quando estivermos juntos para suprimir a seita Yin Yang, teremos mais tempo para interagir. Não há necessidade de viajar para frente e para trás. A princesa Kai sorriu levemente. Cheyenne respondeu com um sorriso. Princesa Kai, você é sempre bem-vinda à minha humilde morada. A hospedagem terminou em menos de um dia. Após a despedida dos altos escalões da Terra Santa, o povo da dinastia imortal do Sol e da Lua retornou com sorrisos nos rostos. Depois de mandar essas pessoas embora, Cheyenne foi para casa imediatamente. Primeiro, ele acompanhou Bai Qingsu por meio mês. Então, ele a acompanhou por meio mês.
Shenhan imaginou que suas esposas e concubinas em casa provavelmente estavam sufocadas. Ele rapidamente voltou para resolver suas necessidades urgentes. Caso contrário, esse marido seria muito irresponsável. Capítulo 465. O tempo voou. Num piscar de olhos, meio ano se passou desde a visita da dinastia imortal do Sol e da Lua. Durante esse período, os altos escalões da Terra Santa e da dinastia imortal Sol-Lua tiveram várias reuniões de projeção. O conteúdo era aperfeiçoar ainda mais o plano de suprimir a seita Yin-Yang. Havia dezenas de propostas, e a discussão de cada proposta era diferente. O objetivo era evitar que a proposta vazasse. No último meio ano, a princesa Kai não veio pedir conselhos a Shenhan sobre técnicas de alquimia como ela havia dito. Ela raramente o via em reuniões de projeção. No início, Shenhan ficou um pouco deprimido, mas lentamente foi se envolvendo no prazer de sua esposa e concubina e quase se esqueceu da princesa Kai. Esse era o caso de homens com muitas esposas e concubinas. Eles quase não tinham apego a mulheres que não interagiam com eles há muito tempo. Se não interagissem por muito tempo, eles esqueceriam rapidamente. À noite, a brisa era suave, trazendo consigo o frescor do fim da primavera. Depois de acompanhar sua esposa e concubina, Shenhan foi até o Salão das Mil Folhas para procurar Juyange. Quando ele se teletransportou para a caverna de Juyange, cujo estômago estava alto, já estava esperando no corredor. Marido. Juyange sorriu e se levantou para receber Shenhan com sua grande barriga. Agora, ela estava grávida há mais de meio ano. Sua barriga originalmente lisa agora estava inchada com vitalidade densa. Você desabotoou meu cinto no momento em que surgiu. Você está tão ansioso assim? Shen olhou para Juyange, que parecia insatisfeita, e a provocou com um sorriso. Juyange repreendeu. Marido, é muito fácil dizer. Você tem mais de 10 esposas e concubinas em casa. Você pode mudar para pessoas diferentes para se divertir todos os dias, mas eu só tenho você como meu marido. Pode levar pelo menos alguns dias ou no máximo meio mês para se divertir por uma noite. Você acha que eu não posso esperar? Então por que você não se muda para minha casa? Shen acariciou seu abdômen e disse. Juyange disse, de jeito nenhum. Há tantas pessoas vivendo juntas e você tem que se importar com isso e aquilo. Não é nada confortável. Você é igual a Hua Xuanyin. Shen balançou a cabeça e sorriu amargamente. Ao ouvir as palavras Hua Xuanyin, Juyange ficou claramente um pouco infeliz. Ela odiava Hua Xuanyin. Shen sabia que os dois não tinham um bom relacionamento, então não falou muito. Ele colocou a mão na cintura de Juyange e habilmente puxou o cinto do vestido. Ele tirou o vestido longo de Juyange e rapidamente se tornou afetuoso com ela. Meio mês depois. Salão das 100 Flores, Mansão Shen. Shen estava deitado na cama em seu quarto e desfrutava do serviço de Anshui e Yin Qingjian. Anshui e Yin Qingjian estavam sentados ao lado. Suas testas estavam cobertas de suor, e seus lindos cabelos estavam um pouco bagunçados. Elas estavam apenas casualmente usando um vestido fino. Neste momento, a primeira estava encarregada de massagear os pés de Shenhan, enquanto a última estava encarregada de massagear a testa de Shenhan. Ela não parecia diferente de uma criada. Se alguém que não as conhecesse as visse, seria difícil imaginar que uma das duas humildes empregadas massagistas fosse uma lorde do palácio e a outra uma lorde do domínio. Sua esposa, Anshui, está grávida. Você obteve 3 milhões de anos de cultivo por causa disso. Sua esposa, Yin Qingjian, está grávida. Você obteve 3 milhões de anos de cultivo por causa disso. Shen estava aproveitando a massagem de suas duas concubinas quando duas notificações apareceram de repente na sua frente. Ele ficou muito surpreso ao ver o conteúdo. Eles estavam realmente grávidos juntos? Foi uma coincidência? Anshui e Yin Qingjian eram ambos cultivadores imortais, então a probabilidade de engravidarem era extremamente baixa. E agora, elas estavam grávidas ao mesmo tempo. Foi quase um milagre. Marido, acho que estou grávida. Eu também estou grávida. Anshui e Yin Qingjian falaram animadamente, com seus rostos cheios de excitação. Em seus níveis de cultivo, até mesmo a menor mudança em seus corpos não poderia escapar de seus sentidos. Não havia necessidade de Shenhan dizer a elas se estavam grávidas. Você está grávida. Shenhan apenas sorriu e disse. Seu tom não parecia muito animado. Não que ele não se importasse com Anshui e Yin Qingjian, mas ele tinha muitos filhos agora, tantos que ele estava um pouco entorpecido. O que era diferente dele era que Anshui e Yin Qingjian estavam realmente animados e agitados neste momento. Eles sentiam que estavam prestes a chorar lágrimas de alegria. Depois de trabalhar para Shenhan por tanto tempo, eles finalmente conseguiram. Antes de hoje, os dois sentiam que eram inferiores em casa porque não podiam dar à luz o filho de Shenhan. Suas vidas eram muito torturantes. Agora, eles finalmente tiveram seu próprio filho. Se nada desse errado, eles seriam capazes de obter o favor de Shenhan no futuro. Eles não seriam mais seu cachorro sem nenhuma dignidade. Eles não teriam que abanar o rabo na frente dele todos os dias e tramar para agradá-lo. De hoje em diante, os dois só precisavam se recuperar em paz e tentar o máximo para dar à luz uma criança extremamente talentosa. Eles não teriam que se preocupar em não ter um status familiar no futuro. Esposas como elas que não acompanharam Shenhan desde o início, só podiam depositar suas esperanças nos filhos e deixá-los lutar por elas se quisessem obter um status familiar transcendente. Essa era a tristeza de uma concubina. Ela só podia confiar em seu filho para subir na hierarquia. Não é fácil para vocês duas. Vocês esperaram por mim por tanto tempo e finalmente estão grávidas. Vocês duas têm que consultar mais suas irmãs sobre nutrição na gravidez. No futuro, se vocês tiverem algum tesouro natural nutritivo, eu os darei a vocês duas primeiro. Shen disse gentilmente para as duas mulheres. Quando Anshui e Yin Qingjian ouviram isso, seus olhos não conseguiram evitar lacrimejar levemente. Não foi porque foram tocados, mas porque depois da tortura, suas vidas finalmente melhoraram. Capítulo 466.
Os dois estavam casados há tanto tempo. Além de serem felizes quando estavam com Shen An na maior parte do tempo, eles sentiam dor. Agora, os dois finalmente obtiveram o favor de Shen An como desejavam. Era difícil para eles não ficarem emocionados e comovidos. Meio mês depois. Salão das 100 Flores. Na residência do mestre do salão, Shen An e Hua Xuanin enlouqueceram, deixando rastros em cada canto da residência. Em menos de 3 dias, os dois estavam exaustos e desabaram sobre uma enorme flor sem nome para descansar. Marido, como está sua preparação para a gravidez com a tia Bai? Quanto tempo vai levar para você engravidar? Hua Xuanin deitou-se no corpo de Shen An e perguntou sem fôlego. Agora, entre as muitas esposas e concubinas de Shen An, apenas ela e Bai Qingsu não estavam grávidas. Ela estava com muito medo de não engravidar, então ela estava prestando atenção à situação de preparação para a gravidez de Bai Qingsu. Shen An, que tinha mais de 10 concubinas, agora entendia muito bem as mulheres. Ele sabia do que Hua Xuanin tinha medo e se preocupava. Em resposta, ele a confortou gentilmente. Sua tia Bai é uma das poucas imperadoras imortais. Seu cultivo e força são extraordinários. Como ela pode engravidar do meu filho tão facilmente? É mesmo, a voz de Hua Xuanin soou muito mais relaxada. Ela respeitava muito Bai Qingsu, mas isso não a impedia de não querer que Bai Qingsu engravidasse tão cedo. Os humanos eram egoístas, e os imortais eram ainda mais egoístas. Ou melhor, quanto mais forte uma pessoa fosse, mais egoísta ela seria. Também se pode dizer que pessoas egoístas se tornam mais fortes com mais facilidade do que pessoas não egoístas. Quanto à chamada fraternidade dos fortes, era apenas um traço de piedade dos fortes para com os fracos. Essa pena muitas vezes se baseava no fato de que os fortes podiam explorar os fracos. O presente de um especialista já havia sido secretamente precificado. A foice da colheita cairia sobre a cabeça de cada fracote, mais cedo ou mais tarde. Não que ele não quisesse cortá-lo, mas o tempo ainda não havia acabado. Marido, você pode vir aqui mais vezes para fazer sexo comigo no futuro? Quero engravidar do seu filho o mais rápido possível. Hua Xuanin disse coquete. Shen An esfregou seu adorável rostinho e sorriu. Claro, mas depende do seu desempenho. Se você me servir bem, eu definitivamente irei e o acompanharei mais no futuro. Embora estivessem casados há quase 1 ano, Hua Xuanin ainda tinha muitos conflitos quando se tratava de sexo. Ela não era como sua esposa e concubina em casa que podia ser manipulada por ele e brincada como ele quisesse. Eu sou sua esposa, sua companheira Dão, e não sua escrava de cama. Por que você sempre quer que eu perca minha dignidade e o sirva como um cachorro? Hua Xuanin sentiu-se extremamente insatisfeito. Ela era alta e poderosa mestre do Salão das 100 Flores. Ela estava cercada por estrelas desde que era jovem e era flor aos olhos das pessoas ao redor. Ela não podia bajular os outros sem dignidade, nem mesmo Shen An, seu marido. No entanto, Shen An não lhe fez a mínima vontade. Vendo que ela era tão inflexível, ele disse-lhe friamente: essa é sua liberdade. Você pode escolher não fazer isso. Da mesma forma, é minha liberdade vir e acompanhá-lo frequentemente. Comparado ao seu serviço, prefiro ter uma esposa e concubina obedientes em casa para me servir. Não tenho razão para deixar minha esposa e concubina em casa não idolatrarem você e virem aqui idolatrarem você. Você é demais. Os olhos de Hua Xuanin estavam um pouco vermelhos. Ela sentia que não era respeitada por Shen An e não era tratada igualmente. Shen An não se incomodou com ela. Vendo que ela era tão insensível e obediente, ele se levantou, vestiu suas roupas e estava prestes a ir para casa. Não, não vá. Eu vou ouvir você. Eu vou ouvir você, tudo bem? Hua Xuanin cedeu, jogou fora sua dignidade e fez concessões. Ao ver que ela havia cedido, a atitude inicialmente fria de Shen An imediatamente se tornou gentil. Ele se sentou na cama e puxou Hua Xuanin, cujos lindos olhos já estavam úmidos, para seus braços. Ele enxugou as lágrimas dela que estavam prestes a cair com a mão e se inclinou contra o ouvido dela para dizer gentilmente: boa menina, eu irei e te acompanharei mais vezes no futuro. Você tem que manter sua palavra. Eu nunca minto. Enquanto Shen An falava, ele abaixou a cabeça e a beijou. Quando sentiu que já era hora, ele e Hua Xuanin se entrelaçaram. Meio-dia depois. Sua esposa Hua Xuanin está grávida. Por causa disso, você obteve 5 milhões de anos de cultivo. Shen An deu uma olhada na notificação. Não havia flutuação em seu coração, apenas um traço de dúvida. Falando nisso, seu cultivo havia aumentado inconscientemente em dezenas de milhões de anos. Ele não havia rompido para o reino do Imperador Imortal em tal reino? Foi tão difícil chegar ao reino do Imperador Imortal? Depois de pensar sobre isso, Shen An sentiu que fazia sentido. Se não fosse difícil chegar ao reino do Imperador Imortal, a diferença de força entre ele e Bai Qingsu não seria tão grande. Marido, estou grávida. Ela não está apenas grávida, mas seu cultivo também atingiu o reino do Rei Imortal. Marido, você não está mentindo para mim. Eu realmente posso me tornar um rei imortal, contanto que eu continue sua linhagem familiar. Hua Xuanin ficou tão animada que seu rosto ficou vermelho. Ela abraçou Shen An e o beijou algumas vezes. Comparada a ela, Shen An era muito mais calma. Incluindo a criança que Hua Xuanin tinha acabado de conceber, Shen An agora tinha 20 filhos. O que 20 significava? Só chamá-lo de pai foi o suficiente para abafá-lo. Felizmente sou um cultivador rei imortal. Na minha vida anterior, o custo de me criar era ainda mais alto que o céu. Eu provavelmente não poderia dar à luz a nenhum deles. A propósito, o marido Juyange também não está grávida de seu filho? Por que ela não se tornou um rei imortal? Depois de se acalmar, Hua Xuanin perguntou a Shen An. Shen An explicou. Como a força dela antes de engravidar era muito inferior à sua, mesmo se estivesse grávida, ela não poderia se tornar diretamente uma rei imortal. Ela ainda tinha que acumular mais cultivo. Capítulo 467. Entendo. Hua Xuanin assentiu em compreensão. Depois de dizer isso, ela não se esqueceu de menosprezá-lo. Mas é normal. Aquela mulher tem sido inferior a mim desde que era jovem.
Em termos de cultivo, ela sempre foi inferior a mim. Não há razão para ela se tornar um rei mortal mais rápido do que eu. Eles claramente cresceram no mesmo lugar e ambos foram trazidos para a Terra Santa por Kinsu. Por que vocês dois gostam de menosprezar um ao outro tanto? Shenyan ficou confuso. No entanto, depois de pensar um pouco, ele imaginou que os dois estavam competindo um com o outro desde que eram jovens, então o relacionamento deles não era tão bom assim. Quanto a esse ser o caso, apenas as duas partes envolvidas ou Bai Kinsu sabiam. Marido, a tia Bai é a única que não está grávida. Você tem que trabalhar duro. O rosto de Hua Xuanyin estava cheio de preocupação, mas ela estava mais presunçosa. Shenyan também ficou um pouco sem palavras quando viu isso. Ele não conseguiu evitar dizer, você tem que ser tão presunçoso? Claro, Hua Xuanyin ainda estava presunçoso. Nesse ponto, Shenyan conseguia mais ou menos adivinhar por que seu relacionamento com Zhu Yanji era tão ruim. Provavelmente foi porque Hua Xuanyin usou seu bom cultivo e talento para se exibir na frente de Zhu Yanji todos os dias e a ofendeu. 3 dias depois, Mansão Shen. Em uma manhã ensolarada, Shenyan estava contando uma história para sua filha no corredor. No meio do caminho, a voz de Bai Kinsu de repente soou em sua mente. Amanhã, uniremos forças com a dinastia imortal Sol-Lua para suprimir a seita Yin-Yang. Lembre-se de se preparar hoje. Vamos embora amanhã? Shenyan sentiu que essa notícia chegou muito repentinamente. Mas pensando bem, era normal. Se ele quisesse manter a operação em segredo, a melhor maneira era começar imediatamente assim que o plano fosse definido. Ele não deixou nenhum atraso para trás e deixou que os possíveis espiões da outra parte reagissem e enviassem as notícias. Depois de conversar com Bai Kinsu sobre o conteúdo específico do plano, Shenyan começou a se preparar para partir amanhã. Ele não planejou ir sozinho. Ele planejou levar toda a família junto. Embora o campo de batalha pudesse ser muito perigoso, ele ainda estava preocupado em deixar suas esposas e filhas em casa. Ele sentiu que seria mais tranquilo trazê-las junto. De qualquer forma, o Palácio do Santo Padre poderia ser usado como uma ferramenta para protegê-los o máximo possível. Além disso, ele era responsável pela logística. A segurança do departamento de logística era muito melhor e não havia tantos perigos. Mais importante ainda, mais da metade dos poderosos foram lutar contra a seita Yin-Yang. Isso fez com que a Terra Santa ficasse vazia de poder de combate. Não era seguro ficar na Terra Santa. Era possível que suas casas fossem roubadas. Além disso, uma guerra no nível de um grande cultivador no Reino Imortal estava destinada a durar anos ou até décadas. Ele não havia retornado para casa por tanto tempo e havia deixado suas esposas e filhas guardando a porta. Que homem poderia estar à vontade? No dia seguinte, Shenyan trouxe suas esposas e filhas para fazerem as malas e trazerem tudo o que pudessem. Elas estavam preparadas para viver no campo de batalha o ano todo. Depois de fazer as malas, Shenyan aproveitou o tempo restante para compartilhar a chuva e o orvalho com cada esposa e concubina da família, para que pudessem se divertir e manter o bom humor antes de sair. Num piscar de olhos, já era o dia seguinte. Shenyan partiu com toda a sua família para o local de teletransporte que Bai Kinsu havia especificado. A originalmente movimentada residência Shen foi instantaneamente reduzida a uma estrutura vazia. Isso porque até mesmo a árvore sábia, Jiwaya e o rato caçador de tesouros tiveram que segui-lo até o campo de batalha. A enorme residência Shen não tinha mais ninguém, apenas uma pilha de flores e plantas. Capítulo 468. Sua filha, Shen Yuejian, de repente teve uma epifania. Ela usou a literatura para atingir o dão e obteve o status de uma santa confucionista. Enquanto ela estudasse, ela poderia aumentar seu cultivo. Como resultado, você obteve 30 milhões de anos de cultivo. Nome, Shenyan. Cultivo, Imperador Imortal. Shenyan tinha acabado de colocar suas esposas e filhas no Palácio Divino e estava prestes a levá-las para o local de teletransporte. No entanto, antes que o feitiço de teletransporte fizesse efeito, algumas notificações de repente apareceram na frente dele. Qual é a situação? Olhando para o conteúdo da notificação, Shenyan ficou um pouco confuso. Ela se tornou uma imperadora imortal assim do nada? Foi tão simples assim? O que era um santo confucionista? A pequena Yejian só precisava estudar para aumentar seu cultivo? Desafiador do céu. Quanto mais Shenyan pensava nisso, mais chocado ele ficava. Logo, ele espalhou sua consciência divina no Palácio Divino. Ele viu sua filha mais velha, Shen Yuejian, sentada imóvel no chão, lendo um livro como se tivesse tido uma epifania. Suas esposas e concubinas não notaram esse estado. Só ele notou. Outro gênio. Shenyan estava animado e animado. No passado, ele sempre sentiu que o talento de Shen Yuejian era extremamente fraco. Ele não tinha nenhuma esperança para o caminho de cultivo dela. Ele só pensava que a nutriria o máximo possível e aumentaria seu cultivo o máximo possível para que sua vida útil pudesse ser estendida. Ela não esperava que no final, ela pudesse realmente compreender um físico que era muito compatível com ela. Isso foi simplesmente um milagre. Shenyan realmente queria compartilhar sua alegria com suas esposas e concubinas no Palácio Divino. Ele queria abraçar sua filha mais velha, Shen Yuejian, e beijar seu rostinho. No entanto, pensando melhor, ele sentiu que era melhor não perturbar a epifania da filha. Depois de pensar nisso, Shenyan começou a se teletransportar para o local que Bai Kinsu havia especificado. Quando chegou ao local de teletransporte, os outros escalões superiores da Terra Santa que iam para o campo de batalha já haviam chegado. Ele foi o último a chegar. No entanto, ninguém ousou dizer nada de ruim sobre ele. Não foi por causa de sua identidade como mestre do salão, mas porque ele era o marido do Santo Lorde Bai Kinsu.
Embora seu relacionamento com Bai Qingsu nunca tenha se tornado público, o papel nunca conseguiu apagar o fogo. Como ele frequentemente entrava e saía da caverna de Bai Qingsu por meio mês, qualquer um que não fosse tolo saberia que seu relacionamento era impuro. Muitas pessoas na Terra Santa tinham inveja dele. Como um humilde cultivador do reino inferior, ele foi realmente capaz de devorar o alto e poderoso Senhor Sagrado. Sua sorte foi muito boa. Já que todos estão aqui, vamos partir, Bai Qingsu disse friamente. Antes e depois de dizer isso, ela nunca olhou para Shen-Yan. Essa era a atitude que ela deveria ter como mestre da Terra Santa. Era impossível para ela flertar com Shen-Yan na frente dos outros. Embora o relacionamento entre os dois não fosse mais um segredo na Terra Santa, ela ainda precisava manter a atitude que deveria ter. Caso contrário, isso prejudicaria sua dignidade. Shen-Yan também sabia que manteria uma boa distância de Bai Qingsu quando estivesse do lado de fora. Em contraste, quando eles estavam na caverna, ele a torturava implacavelmente, sem nenhuma piedade. Em todo caso, ela era uma cultivadora do Imperador Imortal. Ela não tinha medo de quebrá-lo. O teletransporte começa. Todos preparem-se. Assim que Bai Qingsu terminou de falar, runas azuis claras começaram a se erguer da matriz sob os pés de todos. Elas carregavam uma luz fluorescente e se reuniam cada vez mais. Elas se tornaram mais e mais brilhantes até que todos na matriz foram afogados na luz e desapareceram. Entre essas pessoas não havia Hua Xuanning ou Zhu Yanji. Esses dois mestres de salão mais fracos escolheram ficar na Terra Santa porque estavam grávidos e não seguiram para suprimir a seita Yin Yang, Vale do Mar Celestial. Esta era uma área adjacente ao Vale Yin Yang. O Vale Yin Yang era onde a seita Yin Yang estava localizada. Devido à sua estrutura geográfica especial, não seria descoberto pelo povo da seita Yin Yang no Vale do Mar Celestial. De repente, o Vale do Mar Celestial se iluminou. A luz desapareceu num piscar de olhos, substituída por quase 100 figuras no vale. O cultivo de cada figura era extremamente assustador. O mais baixo era no começo do reino do rei quase imortal. Este era quase todo o poder de combate de ponta na Terra Santa dos 100 espíritos. Neste momento, todos eles seguiram Bai Qingsu para o Vale do Mar Celestial e participaram do ataque à seita Yin Yang. Depois de se teletransportar, a primeira coisa que Bai Qingsu fez foi contatar o imperador da dinastia imortal do Sol e da Lua e confirmar o local para encontrá-lo mais tarde. Soberano Humano Xia, já chegamos na fronteira perto do Vale Yin Yang. Onde você acha que deveríamos nos encontrar em seguida? Bai Qingsu pegou uma ferramenta especialmente usada para contatar o imperador da dinastia imortal do Sol e da Lua e enviou uma transmissão de voz para ele. O soberano humano Xia de quem ela estava falando era o imperador da dinastia imortal do Sol e da Lua. Pouco depois de terminar de falar, a voz do soberano humano Xia soou nas profundezas de sua mente. Deixarei esse assunto com você, Santo Senhor. Eu confio muito em você. Quem quer que definisse o local ganharia a vantagem. O reino superior era agora a Terra Santa dos 100 Espíritos, a dinastia imortal Sol-Lua e a seita Yin Yang. Qualquer um poderia unir forças com outra seita para lidar com outra seita. Na superfície, era a Terra Santa dos 100 Espíritos e a dinastia imortal Sol-Lua unindo forças para lidar com a seita Yin Yang, mas poderia se tornar a dinastia imortal Sol-Lua e a seita Yin Yang unindo forças para lidar com a Terra Santa dos 100 Espíritos a qualquer momento. Quem decidisse o local do encontro teria a chance de enganar a outra parte. O soberano humano Xia entregou a escolha deste local para Bai Qingsu e pediu que ela assumisse o risco. Isso era para expressar sua sinceridade em unir forças com a Terra Santa dos 100 Espíritos. Já que o soberano humano Xia confia em mim, vamos nos encontrar na floresta de iniciação do Dão mais tarde. Bai Qingsu enviou uma transmissão de voz ao soberano humano Xia. O soberano humano Xia não tinha objeções a isso. Ele disse que partiria naquele momento. Vendo que a outra parte não tinha objeções, Bai Qingsu disse aos escalões superiores da Terra Santa ao redor: vamos nos encontrar com o povo da dinastia imortal Sol-Lua na floresta de iniciação do Dão. Depois de dizer isso, ela usou a técnica de teletransporte para teletransportar todos para a floresta de iniciação do Dão. Capítulo 469. Depois de se teletransportar, ele não viu ninguém da dinastia imortal do Sol e da Lua. Eles provavelmente ainda não foram teletransportados. Entretanto, depois de esperar por meia hora, eles ainda não vieram. Bai Qingsu franziu a testa ligeiramente. Ela já havia perdido a paciência e sentiu que algo estava errado. Quando ela estava prestes a enviar uma transmissão de voz para o soberano humano Xia, uma tênue luz azul surgiu do espaço vazio à sua frente. No momento que a luz desapareceu, quase 100 figuras apareceram no espaço vazio. O líder era um homem com um rosto digno. Ele usava um manto dourado de dragão e caminhava com uma aura majestosa. Havia um homem e uma mulher de cada lado. O homem era bonito e tinha um olhar determinado. Ele estava usando um hobby killing que era extremamente luxuoso. A mulher era linda e tinha uma figura graciosa. O vestido colorido que ela usava era especialmente chamativo, como um pavão abrindo sua cauda. As pessoas que vieram eram os combatentes de alto nível da dinastia imortal do Sol e da Lua. Aquele com o manto de dragão dourado era o soberano humano Xia, aquele com o manto killing era o príncipe herdeiro e aquele com o vestido de arco-íris era a princesa Kai. Desculpe por fazê-lo esperar, Santo Senhor. O soberano humano Xia caminhou sem pressa e sorriu para Bai Qingsu. Bai Qingsu sorriu de volta. Nós também acabamos de chegar. Depois de algumas gentilezas simples, os dois poderosos imperadores imortais discutiram rapidamente a cruzada contra a seita Yin Yang e finalizaram alguns detalhes. Os outros começaram a ouvir silenciosamente a conversa entre os dois imperadores imortais. No entanto, com o passar do tempo, eles também começaram a conversar com pessoas que conheciam. Mestre do Salão Shen, faz tempo que não nos vemos. A princesa Kai caminhou em direção a Shen Yan com passos leves, e um sorriso inebriante apareceu em seu lindo rosto. Shen Yan sorriu e disse, sim, já faz muito tempo.
Seu tom era esparso e comum, e não havia alegria nele. No momento, ele não estava interessado na princesa Kai. Não que ele fosse lascivo, mas havia muitas esposas e concubinas que ele precisava satisfazer agora. Só o fato de ter que dividir a chuva e o orvalho o fazia se sentir um pouco cansado. Se ele se casasse com mais algumas, mesmo que não tivesse mais tempo para si no futuro, ele teria que trabalhar na cama 24 horas por dia. Esse tipo de vida não era o que ele queria. E assim, os dois conversaram. Após perceber a atitude superficial de Shen Yan, a princesa Kai rapidamente perdeu o interesse em conversar e encontrou um motivo aleatório para ir embora. Shen Yan ficou feliz com isso. Ele casualmente encontrou um assento e sentou-se. Ele usou seus olhos dourados de fogo nas pessoas da Sol-Lua dinastia imortal para espionar suas informações de cultivo. No passado, ele não ousaria espionar um grupo de reis quase imortais, reis imortais e até imperadores imortais. Mas agora, ele já havia se tornado um imperador imortal e podia espionar quem quisesse. Ninguém conseguiu detectar sua espionagem. O que está acontecendo? Por que tantas pessoas não têm informações sobre cultivo? Shen Yan franziu a testa e pensou consigo mesmo. Agora mesmo, ele havia espionado todos da dinastia imortal do Sol e da Lua, mas só conseguiu ver o cultivo de mais de 10 pessoas. Ainda havia cerca de 80 pessoas cujos níveis de cultivo não podiam ser vistos. Se o soberano humano Xia não conseguia espioná-lo, provavelmente era porque seu cultivo era extremamente alto e seus olhos de fogo dourado eram ineficazes. Entretanto, por que eles não podiam espionar algumas pessoas cujo cultivo não parecia ser alto e eram, no máximo, reis quase imortais? Shen Yan estava cheio de dúvidas. Ele sentiu que algo estava errado e imediatamente enviou uma transmissão de voz para Bai Qingsu. Santo Senhor, não sei se é uma ilusão, mas percebi que muitas dessas pessoas da dinastia imortal Sol-Lua não estão certas. Por exemplo, o homem parado ao lado do soberano humano Xia. Dê uma olhada e veja se há algo errado. Algo está errado? Bai Qingsu ficou um pouco confusa. Por precaução, ela silenciosamente usou uma técnica mística para espionar o homem ao lado do soberano humano Xia, que era o príncipe herdeiro do Sol, Lua e imortal. Dinastia. Realmente havia algo errado depois de verificar. Ela não conseguia nem dizer qual era o nível de cultivo da outra pessoa. Isso não deveria ter acontecido. Como um digno imperador imortal não poderia espionar o cultivo de um rei quase imortal? Além disso, havia algo errado com a vitalidade da outra parte. Comparado aos seres vivos comuns, parecia ser mais sem vida e carecia de um pouco de vitalidade. Incapaz de espionar seu cultivo, há algo errado com sua vitalidade. A mente de Bai Qingsu estava girando rapidamente. No momento seguinte, suas pupilas se contraíram e 3 palavras surgiram em sua mente: homem fantoche. Pensando nisso, ela rapidamente espiou os outros cultivadores da dinastia imortal Sol-Lua. No final, além da princesa Kai e mais de 10 outros, as quase 80 pessoas restantes eram todas marionetes. Até mesmo o soberano humano Xia, que estava conversando na frente dele, era um fantoche, não ele. Eles caíram numa armadilha. Bai Qingsu percebeu isso e imediatamente gritou para todos: fomos tramados pela dinastia imortal Sol-Lua. Todos recuem. Assim que terminou de falar, ela lançou um feitiço de teletransporte com o pensamento de levar todos para longe daquele lugar. Antes que os outros na Terra Santa pudessem reagir ao que estava acontecendo, os escalões superiores da dinastia imortal Sol-Lua, que estavam conversando e rindo com eles agora, de repente se dividiram em inúmeras vinhas estranhas que instantaneamente se entrelaçaram em uma gaiola, prendendo todos na Terra Santa no Dão. Floresta de iniciação. A princesa Kai e mais de 10 outras pessoas ficaram presas. O que está acontecendo? O que aconteceu? Meu poder espiritual parece restrito. Esta gaiola tem um certo efeito de selar espíritos. Princesa Kai, o que significa sua dinastia imortal Sol-Lua? Por um momento, os altos escalões da Terra Santa ficaram todos chocados e com medo. Todos olharam para a princesa Kai e os outros altos escalões da dinastia imortal Sol-Lua. A princesa Kai sorriu amargamente e disse: todos, não lutem inutilmente. Desde o começo, quando discutimos o plano de suprimir a seita Yin Yang com vocês, sua terra sagrada dos 100 espíritos já havia caído em nossa armadilha. Capítulo 470. Quanto a mim, como princesa da dinastia imortal do Sol e da Lua, sou apenas um sacrifício nesta armadilha. Mas não importa. Enquanto o Pai puder atingir com sucesso o dom eterno, eu serei capaz de reviver rapidamente. Nesse ponto, seus olhos de repente ficaram quentes, e ela disse animadamente: depois que eu reviver, meu pai passará o trono para mim. Eu posso me tornar a primeira imperatriz na história da dinastia imortal. Eu posso, Beng. Antes que ela pudesse terminar de falar, sua figura graciosa explodiu e se transformou em uma névoa de sangue que encheu o ar ao redor. Seu corpo foi destruído e ela explodiu sob o olhar de Shen Yan. Logo, a alma que havia perdido seu corpo físico flutuou para fora. Shen Yan não perdeu tempo. Ele sugou a alma dela diretamente e usou o feitiço de busca da alma para obter suas memórias quando ela estava viva. Depois de alguns segundos, ele franziu a testa e disse: a gaiola que nos aprisiona é chamada de matriz de refinamento Yin Yang. Sua principal função é refinar o corpo e a alma de um cultivador em pílulas e consumi-las para aumentar seu cultivo. O soberano humano Xia e o mestre da seita Yin Yang têm conspirado há muitos anos para refinar os cultivadores da nossa seita sagrada dos 100 espíritos em pílulas e tentar atingir o dom eterno após comê-los. Enquanto alguém fornece ki espiritual infinito lá fora, só podemos ser reprimidos aqui para esperar pela morte e sermos refinados por eles. Ao ouvir isso, além de Bai Qingsu, que era o mestre da Terra Santa, as expressões dos outros superiores da Terra Santa mudaram drasticamente. Então todos eles atacaram a enorme gaiola que os aprisionava loucamente. Contudo, foi inútil.
Assim como Shen havia dito, o soberano humano Xia da dinastia imortal do Sol e da Lua e o mestre da seita Yin Yang estavam trazendo seus respectivos especialistas para injetar continuamente Qi espiritual na matriz Yin Yang, querendo refinar todos da Terra Santa dos 100 espíritos em pílulas. Os 2 imperadores imortais e um grupo de poderosos reis imortais não conseguiram escapar, tendo apenas o povo da Terra Santa dos 100 espíritos resistindo. Conforme o Qi espiritual continuou a ser injetado, a supressão na matriz Yin Yang se tornou mais forte. Muitos grandes cultivadores cujos níveis de cultivo estavam apenas no reino do rei quase imortal começaram a ser refinados e desintegrados, e suas consciências gradualmente se tornaram turvas. Em pouco tempo, esses reis quase imortais provavelmente morreriam e seriam refinados em pílulas. Santo, Santo Senhor, salva-me. Um rei quase imortal mais fraco já foi o primeiro a desmaiar. Ele se ajoelhou no chão com um plop e implorou por ajuda a Bai Qingsu com uma expressão de dor. No entanto, assim que ele terminou de falar, seu corpo e alma foram ambos refinados em um fio de essência Qi. Eles voaram para cima a uma velocidade que era difícil de ver a olho nu e foram impiedosamente coletados. Com o passar do tempo, as pessoas na matriz Yin Yang morreram uma após a outra, e a velocidade com que morriam se tornava cada vez mais rápida. A força pode quebrar todas as técnicas. Todos, sigam-me e ataquem esta matriz com toda a sua força. Quebrem-na! Bai Qingsu gritou alto. Então, ela foi a primeira a atacar o matriz Yin Yang que prendeu as pessoas da Terra Santa loucamente. Vendo isso, os outros o seguiram. Contanto que o poder destrutivo de todos fosse suficiente para fazer com que as pessoas da dinastia imortal do Sol e da Lua e da seita Yin Yang de fora não conseguissem resistir, eles definitivamente conseguiriam escapar. Era isso que todos os altos escalões presos na Terra Santa estavam pensando naquele momento. Shen também pensou da mesma forma. Ele também atacou matriz Yin Yang junto e atacou mais forte do que qualquer outro. Ele trouxe sua família. Eles não podiam morrer aqui. Capítulo 471. Bum, bum, bum. Sob a liderança de Bai Qingsu, todos os escalões superiores da Terra Santa atacaram a matriz de refinamento Yin Yang que os aprisionou com todas as suas forças, querendo escapar da matriz com força. No entanto, a fantasia era completa, mas a realidade era de arrepiar. Mesmo com o poder de fogo de um imperador imortal oculto como Shen, o grupo de pessoas não conseguiu romper a prisão da matriz. Na verdade, eles nem conseguiram sacudi-la. Nem mesmo o poder de fogo de 2 imperadores imortais e um grupo de poderosos reis imortais conseguem quebrá-lo. Como isso é possível? Shen ficou chocado, mas mais do que isso ele estava aterrorizado. Agora, as vidas de toda a família estavam sobre ele. Uma vez que ele morresse aqui, as esposas e filhas no Palácio Divino sofreriam e morreriam com ele. Este foi um resultado inaceitável. Santo Senhor, eu não aguento mais. Conforme o tempo continuou a passar, outro rei quase imortal não conseguiu suportar o poder de refino da formação da matriz. Seu corpo e alma foram refinados em um fio de névoa que rapidamente flutuou para ser coletado. Santo Senhor, antes que a primeira onda diminuísse, outra onda surgiu. Assim como um rei quase imortal foi refinado, outro rei quase imortal caiu rapidamente. Quando ele caiu, ele foi transformado em névoa antes mesmo de terminar de falar e morreu completamente. Vendo que seus companheiros discípulos eram refinados até a morte um após o outro, as pessoas na matriz entraram em pânico. Eles cerraram os dentes e queimaram sua essência de sangue para atacar a matriz loucamente. Mas se não conseguissem quebrá-lo, não haveria milagre. Mesmo que alguém sacrificasse a própria vida, ainda assim não conseguiria avançar. Num instante, o desespero tomou conta de todos na formação. Alguns mestres do salão de vontade fraca já estavam em desespero. Seus olhos estavam injetados de sangue enquanto eles xingavam Bai Qingsu histericamente. É tudo culpa sua. É tudo culpa sua. Estávamos vivendo bem na Terra Santa. Por que você tomou a iniciativa de atacar a seita Yin Yang e nos colocou em uma situação tão desesperadora? Mestre de Salão Pei, acalme-se. Mestre de Salão Pei, não seja desrespeitoso com o Santo Senhor. Mestre Pei, cuidado com suas palavras. Muitos mestres de salão o impediram. No entanto, muitos deles não disseram nada, porque todos eles tinham ressentimento em seus corações e achavam que a repreensão do Mestre Pei era justa. Teria sido melhor ficar na Terra Santa e ficar longe dos assuntos mundanos. Por que eles tiveram que atacar a seita Yin Yang? Agora, eles tinham sido tramados pela dinastia imortal Sol-Lua e pela seita Yin Yang. Até mesmo sobreviver era uma esperança extravagante. Como eles não poderiam ficar ressentidos? Eu não quero morrer. Santo Senhor, é tudo culpa sua. Povo da dinastia imortal Sol-Lua, eu os amaldiçoo para nunca reencarnarem. Com sons fracos de morte, quase todos os reis quase imortais na formação foram refinados até a morte. Aqueles que ainda estavam persistindo eram todos potências mais fortes do rei imortal. No entanto, essas potências do rei imortal estavam prestes a morrer. Eles não conseguiram aguentar por muito tempo. Há um jeito. Deve haver um jeito. Olhando para a cena desesperadora à sua frente, Shen se forçou a se acalmar e pensar bastante sobre como lidar com isso. Depois de pensar um pouco, ele só pensou em um método que não sabia se daria certo. Isso foi, atingir o reino do Dão Eterno. Contanto que ele pudesse atingir o reino do Dão Eterno, ele definitivamente seria capaz de romper a prisão da matriz de refinamento Yin Yang. Na situação atual, se ele quisesse alcançar o Tão Eterno, ele só poderia fazê-lo através do Palácio do Santo Pai e do Palácio da Deusa Mãe. A maneira de conseguir isso era engravidar Bai Qingsu, que também era uma imperadora imortal, e ver se ela conseguiria atingir diretamente o Dão Eterno por meio do cultivo recompensado por sua gravidez. Bai Qingsu era um imperador imortal e o dono do Palácio da Deusa Mãe. Se ele pudesse engravidá-la, a recompensa de cultivo definitivamente seria enorme. Shen pensou nisso e Bai Qingsu também. Ela era mais rápida que Shen.
Com o pensamento, ela criou uma barreira hermética que envolveu Shen Yan. Dentro da barreira, ele podia bloquear completamente os sentidos das características faciais e a consciência divina do mundo exterior. A menos que alguém fosse um especialista do reino eterno que tivesse transcendido o reino superior, era impossível ver o interior da barreira através dela. Mestre do salão Shen, por favor, ajude-me a alcançar o reino do Dão Eterno. Bai Qingsu parou na frente de Shen Yan com os olhos cheios de determinação. Shen Yan respondeu, ok. O pedido de Bai Qingsu era exatamente o que ele queria. Assim que ele terminou de falar, as duas pessoas na barreira rapidamente tiraram suas roupas e trabalharam duro para alcançar o reino do Dão Eterno. Fora da barreira. Vendo que Bai Qingsu havia criado de repente uma barreira que envolvia Shen Yan, muitos dos altos escalões da Terra Santa não conseguiram se estabilizar. Eles xingaram com raiva. Aquele casal adúltero. Esse maldito casal adúltero nos fez cair em uma situação desesperadora, mas eles criaram uma barreira para fazer amor lá dentro. Bai Qingsu, você terá uma morte horrível. Todos, não ataquem a formação da matriz. Todos, ataquem a barreira comigo. Se morrermos, todos morrerão juntos. Ninguém pode sobreviver. O que você está fazendo? Calma. Não seja desrespeitoso com o Santo Senhor. Calma. Já estamos às portas da morte. Como podemos nos acalmar? Se você disser mais uma palavra, eu mato vocês duas, empregadas humildes, antes de matar aquele casal adúltero. Quando essas maldições soaram, a barreira criada por Bai Qingsu foi rapidamente atacada de forma louca. Felizmente, a barreira criada por um imperador imortal não era algo que um rei imortal pudesse quebrar. Não importa o quanto esses loucos escalões superiores da Terra Santa atacassem loucamente, a barreira era firme como uma rocha e não foi danificada. Shen Yan e Bai Qingsu, que estavam dentro da barreira, não ouviram nada. O ambiente dentro da barreira estava absolutamente silencioso. Tudo que ouviram foi o som da melhora do relacionamento do casal. Fora da matriz. O soberano humano Xia e um homem com uma expressão sombria conversavam alegremente enquanto injetavam poder espiritual na formação da matriz. Capítulo 472. Mestre da seita Jian, parece que nosso plano pode ser celebrado com antecedência. Isso tudo é graças às habilidades de atuação do soberano humano Xia. Se não fosse por sua ajuda, Bai Qingsu não teria caído nessa. Eu me pergunto quanto tempo Bai Qingsu pode durar. Ela é apenas um pouco mais forte do que nós. Em menos de meio mês, ela definitivamente será refinada em uma pílula. O mestre da seita Yin Yang, um homem sinistro de sobrenome Jian, disse com um sorriso frio. O soberano humano Xia ficou muito feliz. Contanto que ele conseguisse refinar Bai Qingsu em uma pílula, ele teria uma chance de alcançar o Dão Eterno e alcançar a verdadeira imortalidade, sentando-se no trono para sempre. Quanto a passar o trono para sua filha, Kai, foi apenas uma mentira do começo ao fim. Sem mencionar a passagem do trono, depois que ele alcançou com sucesso o Dão Eterno, ele não salvaria nem mesmo sua filha. Afinal, era mais agradável que uma filha que sempre quis herdar o trono morresse. Havia também esse velho cachorro de sobrenome Jian da seita Yin Yang. Uma vez que ele refinasse Bai Qingsu com sucesso, ele o atacaria imediatamente e destruiria toda a seita Yin Yang. O soberano humano Xia teve a ideia de queimar a ponte depois de cruzá-la. No entanto, o que ele não sabia era que o mestre da seita Jian da seita Yin Yang também estava pensando em queimar a ponte depois de cruzá-la como ele. Ele pensou que depois de atingir com sucesso o Dão Eterno, ele destruiria a dinastia imortal Sol-Lua. Dali em diante, a seita Yin Yang dominaria o reino superior. Os dias passaram assim, num piscar de olhos. 7 dias depois. Neste momento, a enorme formação de refinamento Yin Yang estava em silêncio mortal. Não estava mais tão inquieta quanto antes. Menos de 20 dos escalões superiores da Terra Santa que ficaram presos na formação já haviam morrido. Quanto às pessoas restantes, elas já estavam à beira da morte por serem refinadas. Elas poderiam se desintegrar em névoa a qualquer momento e morrer completamente. Dentro da barreira, Shen Yan e Bai Qingsu ainda estavam buscando a oportunidade de atingir o Dão Eterno dia e noite. Eles não ousaram relaxar por um momento o tempo todo. O tempo não esperava por ninguém. Se eles não conseguissem atingir o Dão Eterno nos próximos dias, o que os aguardava seria a morte. PFFT. De repente, Bai Qingsu, que estava sentado em Shen Yan, cuspiu um bocado de sangue. A cor em seu rosto estava diminuindo a uma velocidade visível, e ela ficou extremamente pálida. Vendo isso, Shen Yan parou apressadamente e perguntou nervosa e preocupada. Qingsu, você está bem? Agora ele não chamava mais respeitosamente Bai Qingsu de Santo Senhor. Em vez disso, ele a chamava pelo nome afetuosamente. Bai Qingsu limpou o sangue do canto da boca e franziu a testa de dor. Estou bem, mas se eu não conseguir atingir o Dão Eterno nos próximos dias, só poderemos ser refinados em pílulas. Depois de dizer isso, ela percebeu tardiamente que algo estava errado. Ela olhou para Shen em confusão e perguntou, nem eu consigo suportar o poder de refino. Por que você consegue suportar quando seu cultivo é menor que o meu? Porque eu também sou um imperador imortal, e sou um pouco mais forte que você. Shen disse calmamente. Bai Qingsu ficou chocada quando ouviu isso. Então ela começou a duvidar de sua vida. Seu novo marido tinha acabado de ascender do reino inferior há pouco tempo. Como ele se tornou um imperador imortal sem saber? Seria esse o poder do Palácio do Santo Padre? Por que o Palácio da Deusa Mãe era inferior ao Palácio do Santo Padre? Este dom celestial era injusto com as mulheres. Bai Qingsu estava cheia de relutância. Num instante, alguns dias depois, originalmente havia mais de 10 pessoas vivas na matriz, mas agora, menos de 10 haviam sido refinadas. Os que sobreviveram já tinham perdido a consciência. Eles caíram no chão e estavam prestes a serem completamente refinados. Dentro da barreira,
Shenhan e Bai Qingsu ainda estavam trabalhando duro para alcançar o reino do Dão Eterno. Entretanto, naquele momento, seus rostos estavam cheios de desespero. Isso porque eles estavam prestes a morrer. Sob a destruição do poder de refinamento, seus corpos estavam extremamente fracos. Eles provavelmente não seriam capazes de durar 3 dias. Na verdade, eles podem nem durar até amanhã. Bai Qingsu, que estava ainda mais fraco, talvez nem conseguisse aguentar esta noite. Eu sinto muito, marido. Sou eu. Eu machuquei você, Bai Qingsu disse fracamente. Esta foi a primeira vez que ela chamou Shenhan de marido, e pode ser também a última. Seu corpo não aguentava mais. Mais da metade dele havia sido corroído pelo poder de refinamento. Ela poderia morrer a qualquer momento. Ao ouvir sua voz extremamente fraca, Shenhan ficou muito chateado. Ele não sabia como responder, então só conseguiu abraçá-la com mais força. Ele acariciou o rosto dela e a confortou suavemente. Está tudo bem. Talvez de repente alcancemos o Dão Eterno no próximo momento e revertamos diretamente a situação e revivemos. Embora ele tenha dito isso, ele tinha quase certeza de que estava morto. Agora, ele já estava pensando em seu coração que se não conseguisse mais aguentar, ele teletransportaria todas as suas esposas e filhas para fora do Palácio Divino para vê-las uma última vez. No entanto, pensando bem, a corrosão desse poder de refinamento era muito dolorosa. Era melhor não teletransportá-los para fora e torturá-los. Ele os deixaria dormir no Palácio Divino sem dor. Se eu soubesse, não teria ascendido ao reino superior. Quão bom seria se eu mantivesse meu reino de cultivo abaixo do reino imortal verdadeiro e permanecesse no reino inferior como um tirano local. Mas acho que não consigo fazer isso. Enquanto as mulheres continuarem a crescer, eu definitivamente serei capaz de aumentar meu cultivo. E não há solução. A mente de Shenhan estava cheia de uma miríade de pensamentos. Ele quase aceitou o fato de que estava prestes a morrer. Mas neste momento, de repente 3 notificações apareceram na frente dele e o acordaram instantaneamente. Sua esposa Imperadora Imortal Bai Qingsu está grávida. Como Imperador Imortal, você obteve 100 milhões de anos de cultivo por causa disso. Nome, Shenhan. Cultivo, eterno. No momento em que a notificação apareceu, o corpo originalmente fraco de Shenhan foi subitamente preenchido com vitalidade. Ele sentiu uma força poderosa que nunca havia sentido antes. Ele realmente alcançou o tão eterno. Shenhan ficou extremamente animado e seus olhos turvos recuperaram o brilho habitual. Bai Qingsu, que estava em seus braços, também sentiu que estava grávida quase ao mesmo tempo. No entanto, a diferença era que Bai Qingsu não estava animada. Em vez disso, seu rosto estava cheio de desespero. Eu não conseguia atingir o Dão Eterno. Mesmo se eu estivesse grávida, eu não conseguiria atingir o Dão Eterno. Bai Qingsu murmurou com o rosto pálido. Ela não sabia que Shenhan já havia alcançado o Dão Eterno. Ela só sabia que teria sido ótimo se ela tivesse morrido, mas agora que estava grávida, ela havia perdido 2 vidas. Está tudo bem. Está tudo bem, desde que eu alcance o Dão Eterno. Nenhum de nós precisa morrer hoje. Shen olhou para Bai Qingsu em seus braços e disse. Assim que ele terminou de falar, seus olhos calmos se focaram. No momento seguinte, a formação de refinação Yin-Yang que envolvia sua cabeça se estilhaçou instantaneamente como vidro quebrado. Em um instante, Bai Qingsu, Bai Ying Ziyan, o mestre do salão de aplicação da lei e os outros, que estavam originalmente presos na formação e à beira da morte, rapidamente começaram a se reparar após escapar da corrosão do poder de refinamento e entrar em contato com o ki espiritual do mundo exterior. Estamos salvos. Santo Senhor, estamos salvos. As 2 criadas pessoais de Bai Qingsu, Bai Ying e Ziyan, embora não soubessem o que havia acontecido, depois de sentir o desaparecimento do poder de refino, elas sabiam que haviam sobrevivido com sucesso e não precisavam ser refinadas em pílulas. Comparado aos 2, Bai Qingsu olhou para Shen atordoada e não conseguiu reagir por um momento. Num instante, ela foi tomada pela tristeza e pela alegria. Eu volto já. Shenhan beijou Bai Qingsu na bochecha e desapareceu depois de dizer isso. Ele não foi muito longe. Ele só apareceu no céu na frente do soberano humano Xia e do mestre da seita Jian. Ao vê-lo aparecer, o soberano humano Xia e o mestre da seita Jian ficaram chocados e com medo. Em particular, o mestre da seita Jian perguntou com medo no rosto, quem diabos é você? Como mestre da seita Yin-Yang, ele realmente não conseguia imaginar por que a formação de refinamento Yin-Yang, pela qual ele sacrificou centenas de parentes de sangue para estabelecer com sucesso, seria quebrada por uma pessoa que ele nunca tinha visto ou ouvido falar com um único olhar. Comparado ao seu pânico, o soberano humano Xia parecia muito mais calmo. Ele imediatamente tirou seu celo do soberano humano e o jogou no céu, transformando-o em uma montanha d'ão que cobria o céu. Ele rapidamente suprimiu Shenhan e gritou para o mestre da seita Jian, pare de enrolar e junte forças comigo para matá-lo. Capítulo 473. Ao ouvir a voz do soberano humano Xia, o mestre da seita Jian imediatamente voltou a si. Os globos oculares do mestre da seita Jian de repente ficaram vermelhos. Então, seu corpo rapidamente se expandiu e se tornou uma montanha de carne num piscar de olhos, emitindo uma aura aterrorizante. Até mesmo Bai Qingsu, que estava bem abaixo, não conseguiu evitar tremer ao sentir essa aura aterrorizante. É isso? Shenhan sorriu desdenhosamente e disse calmamente, imperadores imortais são realmente fracos. Assim que terminou de falar, ele teve uma ideia. Imediatamente depois, o soberano humano Xia e o mestre da seita Jian, que estavam usando todo o seu poder espiritual para atacar juntos um momento atrás, foram instantaneamente desmembrados e separados de seus corpos e almas. Eles se transformaram em nada e se dissiparam sem deixar vestígios. Bem, eles estão mortos.
Os dois imperadores imortais que dominavam o reino superior foram mortos instantaneamente por Shen Yan com um pensamento. Não houve troca de golpes. Não houve confronto. Eles morreram sem qualquer capacidade de resistência. Diante do reino eterno, o chamado imperador imortal era apenas uma piada. A diferença entre os dois poderia ser descrita com as palavras dimensões diferentes. Após matar o soberano humano Xia e o mestre da seita Jian, Shen Yan pousou no chão e tirou uma pílula medicinal roxa que emitia fios de encanto medicinal. Ele a entregou a Bai Qingsu. Esta é a pílula de recuperação celestial. Ela pode reparar rapidamente seus ferimentos e recuperar o ki espiritual em seu corpo. Não há necessidade. Estou quase recuperado agora. Depois de dizer isso, Bai Qingsu continuou. Dê para Bai Ying e Ziyan. Os corpos deles ainda estão muito fracos. Shen Yan não disse nada depois de ouvir isso. Ele silenciosamente tirou algumas pílulas de recuperação celestial e as distribuiu para os superiores da Terra Santa que ainda estavam vivos, além de Bai Qingsu. Depois de comer a pílula de recuperação celestial, os corpos e almas desses escalões superiores da Terra Santa se recuperaram instantaneamente e não se sentiram mais fracos. Mestre do Salão Shen, você realmente atingiu o reino do Dão Eterno? Ziyan hesitou por um momento, mas no final, ela não conseguiu deixar de fazer essa pergunta com curiosidade. Ela tinha visto pessoalmente Shen Yan romper a matriz de confinamento com um olhar e matar instantaneamente o imperador da dinastia imortal Sol Lua e o mestre da seita Yin Yang. Ela ficou muito chocada. Sim, eu alcancei o reino do Dão Eterno. Shen Yan respondeu calmamente enquanto arrumava intimamente o cabelo levemente bagunçado de Bai Qingsu. Assim que terminou de falar, ele de repente franziu a testa e se sentiu muito desconfortável. Essa sensação desconfortável era muito familiar. Ele foi repelido pelo poder mundial. O reino superior não podia acomodar os cultivadores do reino eterno. Ao pensar nisso, a expressão de Shen Yan ficou feia. Não foi fácil para ele ser invencível no reino superior e se estabilizar completamente. Porque ele estava prestes a subir e ir embora antes de poder aproveitar o dia. Isso era simplesmente torturá-lo. Além disso, o mais importante era o que estava acima do reino superior? Seria perigoso subir? Haveria especialistas do reino eterno em todos os lugares? Será que o reino eterno era o nível mais baixo e ele se tornaria um escravo da mina se fosse para lá? Quanto mais Shen Yan pensava nisso, mais preocupado ficava. O que há de errado? Você está se sentindo mal? Bai Qingsu percebeu a anormalidade de Shen Yan e perguntou gentilmente. Shen Yan não escondeu nada e escolheu ser honesto com uma expressão solene. Fui rejeitado pelo poder do reino superior. Posso ser forçado a ascender e deixar o reino superior. Ao ouvir isso, a expressão de Bai Qingsu mudou. Ela tinha acabado de engravidar do filho de Shen Yan. E Shen Yan estava prestes a ascender e partir? O que foi isso? Ela se acalmou e tentou o seu melhor para se acalmar enquanto perguntava. O mundo do reino superior não pode acomodar existências do reino eterno? Pela força da repulsa ao poder mundial que sinto agora, isso realmente não é o suficiente. Shen disse desamparadamente. Dito isso, ele perguntou. Qingsu, você sabe o que está acima do reino superior? Eu também não sei. Bai Qingsu balançou a cabeça. Ela não estava mentindo. Ela realmente não sabia. Em seu entendimento, o reino superior era o pico do mundo maior. Ao ouvir a resposta de Bai Qingsu, Shen Yan franziu ainda mais a testa. Bai Qingsu era o dono da Terra Santa dos 100 Espíritos, o fóssil vivo do reino superior e o mais forte imperador imortal antes do reino superior. No entanto, nem ela sabia o que havia acima do reino superior. Isso era um pouco assustador. Qingsu, a repulsão do poder mundial em meu corpo está ficando cada vez mais forte. Provavelmente serei capaz de ascender ao reino superior em alguns dias. Você quer ir comigo? Shen Yan perguntou nervosamente. Ele era o dono do palácio do Santo Padre. Assim como ascender do reino inferior para o reino superior, ele podia reunir sua família no palácio divino em seu mar de consciência antes de ascender e trazê-los junto com ele. No entanto, ele não tinha certeza se Bai Qingsu estaria disposta a ascender com ele. Afinal, eles só interagiram por um curto período de tempo e seu relacionamento não era profundo. Inesperadamente, Bai Qingsu respondeu sem pensar, eu ascenderei com você. Shen Yan ficou um pouco surpreso, mas logo ficou muito feliz. Ele realmente não esperava que, como senhor sagrado, Bai Qingsu diria sem hesitação que queria ascender com ele. Isso foi uma grande surpresa. Vendo a expressão de surpresa do marido, Bai Qingsu apenas explicou calmamente, já estou grávida do seu filho. Só posso ascender com você. Não quero que a criança nasça sem um pai. Com isso dito, ela acrescentou, além disso, se eu quiser atingir o Dão Eterno, só posso continuar a ser feliz com você. Não posso deixá-lo agora. Essas duas frases foram ditas friamente, mas suas palavras revelaram que ela sentia um senso de pertencimento como mulher de Shen Yan. Shen Yan ficou muito feliz. Capítulo 474. Ignorando os olhares dos outros, Shen Yan foi em frente e abraçou a cintura de Bai Qingsu. Ele a beijou na bochecha e sorriu gentilmente. Não se preocupe, eu definitivamente deixarei você atingir o Dão Eterno também. Bai Qingsu não o afastou e o deixou abraçá-la em público. No entanto, seu corpo estava um pouco quente. Embora ser abraçada por um homem em público pudesse prejudicar a dignidade do Santo Senhor e ser muito embaraçoso, isso não importava para ela agora. Afinal, ele já havia decidido ascender com Shen Yan. Naquela época, ele mudaria sua vida diretamente e começaria tudo de novo. Ele não precisava se importar com o julgamento de seus velhos amigos no reino superior. Santo Senhor, Bai Ying ainda quer continuar servindo você. É o mesmo para Ziyan. Tenho que servi-lo para sempre, Santo Senhor. Vendo que Bai Qingsu estava prestes a ascender com Shen Yan, Bai Ying e Ziyan, que eram suas criadas, falaram uma após a outra. Primeiro, era por causa do relacionamento deles. Segundo, era por causa do futuro deles. Eles sabiam muito bem quantos benefícios poderiam obter ao lado de Bai Qingsu.
Afinal, a razão pela qual eles puderam se tornar poderosos reis imortais foi por causa do cuidado que Bai Qingsu teve com eles no passado. Sem mencionar que agora que ela estava constantemente ao lado de Bai Qingsu, ela poderia até se tornar esposa e concubina de Shen Yan. No mínimo, ela poderia ser uma empregada que esquenta a cama. Como criadas pessoais de Bai Qingsu, elas sabiam muito bem o quão benéfico era se divertir com Shen Yan. Você pode levá-los com você? Bai Qingsu olhou para Shen Yan e perguntou. Ela sabia o que Bai Ying e Yan estavam pensando, mas como estava acostumada a ser servida, ela queria levar as duas mulheres para seu próprio benefício. Claro, Shen Yan concordou sem hesitar. As duas empregadas pessoais de Bai Qingsu eram extremamente notáveis em aparência e figura. Não foi uma perda trazê-las para ascender. Mais cedo ou mais tarde, elas seriam capazes de comê-las. Claro, estava tudo bem se ele aceitasse concubinas. Ele poderia simplesmente tratar as duas como criadas para aquecer sua cama. Obrigado, mestre de salão Shen. Mestre de salão Shen, definitivamente farei o meu melhor para cuidar de você e do filho do Santo Senhor no futuro. Bai Ying e Yan disseram com gratidão. Shen apenas sorriu e não disse nada. Logo, ele trouxe todos de volta ao solo sagrado. Depois de retornar à Terra Santa, Bai Qingsu partiu com Bai Ying e Yan. Ela foi reunir os 10 e tantos superiores restantes na Terra Santa para uma reunião. Ela queria contar a todos que ela iria ascender com Shen e dizer a eles como administrar a Terra Santa depois que ela partisse. Quanto a Shen Yan, ele libertou todas as suas esposas e concubinas do Palácio Divino. Por que é em casa? Marido, não estamos indo para o campo de batalha? Quando ela saiu e viu que estava em casa, Song Guayin ficou muito confusa. As outras esposas e concubinas eram as mesmas. Elas olharam para Shen e silenciosamente esperaram por sua resposta. Shen disse indiferentemente, já acabou. Eu alcancei o Dão Eterno e destruí o imperador da dinastia imortal Sol-Lua e o mestre da seita Yin Yang sozinho. O imperador da dinastia imortal Sol-Lua foi destruído? Song Guayin ficou ainda mais perplexo. Seu rosto estava cheio de confusão quando ele disse, a dinastia imortal Sol-Lua não é uma aliada da Terra Santa? Na superfície, isso é verdade, mas na verdade, a dinastia imortal Sol-Lua é uma aliada da seita Yin Yang. Até mesmo a Terra Sagrada dos 100 Espíritos conspirou contra ela. A situação exata é assim. Shen explicou pacientemente às suas esposas e concubinas. Depois de ouvir sua explicação, suas esposas e concubinas cerraram os dentes. Para alguém com um temperamento forte como os Xion, ela amaldiçoou e condenou diretamente o povo da dinastia imortal do Sol e da Lua a morrer uma morte horrível. Não era de se espantar que ela estivesse tão brava. Era realmente porque o povo da dinastia imortal Sol-Lua era muito sinistro. Se não fosse por seu marido barato ter alcançado com sucesso o Dão Eterno no final, sua família inteira provavelmente teria morrido. A propósito, tenho algo muito importante para lhe contar. Depois que eu atingir o Dão Eterno, o mundo do reino superior não poderá mais me acomodar. Temos que ascender e partir novamente. Shen usou o tom mais calmo para dizer as palavras mais perturbadoras. Quando as esposas e concubinas ouviram isso, seus rostos ficaram cheios de surpresa. Marido, nós ascendemos do reino inferior há alguns anos. Vamos ascender novamente tão cedo? O tom de Gu Xinyu estava cheio de relutância. Não foi fácil para ela se estabelecer, mas de repente ela teve que mudar para um novo lugar para viver. Isso era muito torturante. Shen também disse desamparadamente, eu também não posso fazer nada sobre isso. Meu nível de cultivo realmente avançou rápido demais. O reino superior não permite uma existência tão incrível como a minha. Pai, o que você quer dizer com incrível? Sua sétima filha, Shen Yushu, herdou a curiosidade da mãe, Song Guayin. Ela perguntou com os olhos marejados. Sua irmã biológica, Shen Yuejian, explicou. Incrível significa muito poderoso. É o dialeto da cidade natal do papai. Entre as muitas filhas, Shen Yuejian viveu com seu pai por mais tempo. Sob a influência de seu pai, que era um transmigrador, ela aprendeu muitas línguas modernas. Incrível significa muito poderoso, Shen Yushu assentiu, sem entender completamente. Então ela olhou para o pai com expectativa e perguntou, pai, eu também sou muito incrível? Antes que Shen pudesse responder, o bobo Shen Yi que ao lado falou primeiro. Se você não é incrível, seu ninho é. Quando Shen Yushu ouviu isso, ela ficou imediatamente infeliz. Ela fez beicinho e pareceu magoada enquanto reclamava com seu pai. Pai, a segunda irmã me intimidou. Eu não intimidei você. Não me calunie. Shen Yi que estava ansioso. Olhando para as filhas brigando, Shen se sentiu muito aquecido e interessante. Um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Esta era uma boa casa. Suas esposas e concubinas eram muito boas, assim como suas filhas. Num piscar de olhos. Era o dia seguinte. Capítulo 475. Começou a chuviscar lá fora. Bai Qingsu, que tinha ido reunir os altos escalões da Terra Santa ontem para explicar as coisas, trouxe 4 belas mulheres para a residência Shen ao amanhecer. Essas 4 pessoas eram suas 2 criadas, assim como Hua Xuanin e Juiange, que estavam grávidas. Já na noite passada, Shen havia enviado uma transmissão de voz para Hua Xuanin e Juiange, dizendo que ele iria ascender e partir em alguns dias. Ele perguntou se os dois queriam ascender com ele. Em relação a essa questão, as 2 mulheres naturalmente disseram que queriam ascender com ele sem pensar. O marido dela queria ascender. Como suas concubinas, não havia razão para elas não o seguirem. Além disso, ambas estavam grávidas. Não podiam deixar que a criança em seu ventre perdesse o pai antes de nascer. Ao ver Bai Qingsu e os outros chegarem, Song Guayin, como a esposa principal, os convidou calorosamente para se sentarem e tomarem café da manhã juntos. Eles estavam especialmente familiarizados um com o outro. Em comparação, as outras esposas e concubinas apenas a cumprimentaram educadamente e não disseram muito. Era óbvio que elas eram muito reservadas na frente de Bai Qingsu. Afinal, Bai Qingsu era o mestre do solo sagrado e tinha uma aura forte.
Foi também por causa de sua aura forte que Shen Yan teve algumas filhas que tinham mais medo de estranhos. Quando a viam, elas se encolhiam atrás de suas mães e não ousavam mostrar seus rostos. Ao ver essa cena, Shen Yan também se divertiu. Bai Qingsu avaliou suas filhas pelo canto do olho. Ela ficou chocada com a aparência e o talento desses pequenos companheiros. Ela sentiu que todos eles eram gênios e requintados, e começou a ansiar pela criança em seu estômago. Depois do café da manhã, Shen Yan olhou para Bai Qingsu e os outros e perguntou: é melhor subir cedo do que tarde. Pretendo subir e sair hoje à noite. Você arrumou sua bagagem? Sim, terminei de fazer as malas. Bai Qingsu respondeu calmamente. Os outros 4 também disseram que já tinham terminado de fazer as malas e poderiam subir com ele a qualquer momento. Shen Yan assentiu. Depois do café da manhã, Bai Qingsu largou a colher na mão e disse a Shen Yan: antes de acendermos, vamos ajudar a Terra Santa a unificar o reino superior. Certo. Shen Yan respondeu sem pensar. Eles sentaram e conversaram por um tempo. Pouco tempo depois, ele e Bai Qingsu trouxeram os superiores restantes da Terra Santa para unificar o reino superior. O método de unificação do reino superior era muito simples. Ele só tinha que controlar os combatentes de ponta da dinastia imortal Sol-Lua e da seita Yin-Yang. Se fossem obedientes, ele os tomaria para seu próprio uso. Se fossem desobedientes, ele os mataria todos. Foi moleza para Shen Yan, cujo cultivo havia alcançado o reino eterno. Com o passar do tempo, quando eles ajudaram a Terra Santa dos 100 espíritos a unificar o reino superior, o céu já estava um pouco escuro. Vendo que já era hora, Shen Yan se teletransportou de volta para a residência Shen com Bai Qingsu. Assim que retornou à residência, ele disse a todos: eu basicamente lidei com tudo que precisa ser resolvido. Se não houver mais nada, vamos começar a acender agora. Ele estava um pouco ansioso, mas tinha que estar ansioso. O sentimento de ser rejeitado pelo poder mundial era realmente muito torturante. Torturava-o tanto que ele não queria experimentar isso nem por mais um momento. Felizmente, todos cooperaram com ele e disseram que estavam prontos para acender agora. Vendo que todos estavam bem, Shen Yan não perdeu mais tempo. Com o pensamento, ele armazenou todos no Palácio Divino em seu mar de consciência e os trouxe para o céu do Reino Superior. Contanto que ele conseguisse romper a barreira do Reino Superior, ele poderia criar sua família e ascender a um mundo superior. Capítulo 476. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Os dias passaram como água corrente. Foi somente no 10º dia que Shen Yan finalmente sentiu um aperto em volta do seu corpo, cada vez mais apertado. Esse sentimento era muito familiar. Era o sentimento quando ele rompia a parede do reino. Quando a sensação de estar envolvido desapareceu, a expressão de Shen Yan relaxou instantaneamente. Ele acendeu com sucesso. No entanto, ao mesmo tempo ele se sentiu um pouco desconfortável. Ele estava preocupado que haveria perigo em todos os lugares acima do reino superior. Mesmo os especialistas do reino eterno não seriam capazes de se proteger. Houve uma longa pausa. Depois de sentir que seu corpo estava mais ou menos adaptado, Shen Yan lentamente abriu os olhos e olhou ao redor. Era uma floresta. A cor verde estava ao redor dele. Os pássaros cantavam e as flores exalavam fragrância. Surpreendentemente, o tamanho da vegetação nesta floresta parecia semelhante à vegetação na área mortal do reino inferior. Ao contrário do reino superior, havia árvores imponentes por toda parte, repletas da aura dos tempos pré-históricos. Estranho, porque o que espiritual parece tão fino? Shen Yan franziu a testa ligeiramente e percebeu que algo estava errado. No entanto, pensando bem, ele sentiu que havia consumido muita energia durante o processo de ascensão. Suas características faciais e consciência divina ainda não tinham se recuperado, então ele não era tão sensível ao que espiritual no ar. Não aguento mais. Está um pouco sobrecarregado. Tenho que libertá-los do Palácio Divino para desacelerar. Shen Yan murmurou. Com isso, ele libertou todos os membros de sua família no Palácio Divino com o pensamento: marido, nós subimos com sucesso? No momento em que Song Guayin saiu, ela parou ao lado de Shen Yan e olhou ao redor com curiosidade. Os outros avaliaram os arredores com curiosidade, seus olhos estavam cheios de cautela e vigilância em relação ao lugar desconhecido em que estavam. Shen olhou para as pessoas à sua frente e franziu a testa ligeiramente. Ele percebeu que havia uma mulher desconhecida na multidão. Song Guayin, Gu Xiniu, Wu Xiun, Shen Qingji, Jiu Ji, Xiao Qingji, Ning Xianer, Yinji, Long Biqiong, Lin Xiue, An Shui, Yin Qingjian, Hua Xuanin, Juianji, Bai Qingsu, Bai Ying Ziyan, Jiu Waya e uma linda mulher em um vestido verde. A mulher desconhecida era a bela mulher do vestido verde. Ela parecia ter 40 e poucos anos, mas sua pele era branca como a neve e macia. Ela era ainda mais requintada do que muitas jovens. Você é árvore anciã? Shen Yan avaliou a bela mulher por um momento e perguntou incerto. A bela mulher sorriu obsequiosamente. Mestre, você realmente tem olhos de fogo dourado. Você pode dizer à primeira vista que sou eu. Estou impressionado. Era definitivamente a árvore sálvia, pois ela gostava muito de bajular os outros. Inesperadamente, essa árvore bajuladora era bem bonita em forma humana. Parecia muito agradável aos olhos. Como esperado de um membro da minha residência Shen. Ela é realmente bonita. Shen Yan pensou consigo mesmo. Com isso em mente, ele disse à árvore sábia que havia se transformado em uma linda mulher, árvore anciã. Já que você se transformou em humana, não vou mais chamá-la de árvore velha. Com base em suas características, você será chamada de Shen Meixia no futuro. Este nome não foi aleatório. Cada palavra tinha uma base. Shen representou a família Shen. Mei destacou sua personalidade bajuladora, o que significava que ela gostava de ganhar favores. Xian era um sábio da árvore sábia. Estou emocionado, estou muito emocionado.
É uma honra receber o nome do velho mestre. De agora em diante, meu nome será Shen Meixian. Eu nasci como membro da família Shen e morrerei como um fantasma da família Shen. Mestre, por favor, aceite minha reverência. Shen Meixia se ajoelhou diante de Shen e se curvou em gratidão. Era preciso dizer que ele realmente sabia como ganhar favores. Pare de se curvar. Levante-se. Shen não gostava que as pessoas se curvassem a ele sem motivo. Ele se sentia bastante desconfortável. Quando Shen Meixia ouviu isso, ela rapidamente se levantou do chão com um sorriso no rosto. Ela estava tão feliz que até se esqueceu de limpar a poeira da testa. Pai, por que não tem nenhuma fruta grande aqui? Shen Jike correu até seu pai e perguntou com a testa franzida. Ela se lembrava claramente de que quando ascendeu do reino inferior para o reino superior naquela época, ela estava cercada por frutas coloridas, frescas e macias. Elas comeu uma mordida de cada vez e se sentiu muito bem. Entretanto, agora que haviam subido para um nível mais alto, eles estavam cercados por arbustos baixos. Sem falar que era uma fruta grande, ela não conseguia nem ver uma florzinha. Acender para quê? O rosto de Shen Jike estava cheio de infelicidade. No entanto, quando seu pai pegou uma caixa de bolos espirituosos e jogou para ela para satisfazer seu desejo, ela imediatamente sorriu. Algo não está certo. A concentração de Qi espiritual aqui é muito baixa. Sinto que é inferior ao reino inferior. Bai Qingsu sentiu cuidadosamente a concentração de energia espiritual ao seu redor. Quando percebeu que a concentração de energia espiritual era tão baixa que era quase inexistente, ela não pôde deixar de dizer isso em confusão. Ao ouvi-la dizer isso, os outros tardiamente também sentiram o mesmo. Logo, todos eles mostraram a mesma reação. Todos disseram que a concentração de energia espiritual estava baixa. Ao ver isso, Shen caiu em pensamentos profundos. Suas esposas e concubinas também sentiam que a concentração estava baixa. Não que sua percepção ainda não tivesse se recuperado, mas havia outros problemas. Depois de um momento, ele adivinhou. Você acha que o lugar onde ascendemos acontece de ser uma área proibida neste mundo? Por exemplo, uma área proibida com Qi espiritual esgotado? Adivinhe, adivinhe. Você só sabe adivinhar o dia todo. Se você tem tempo para adivinhar aqui, não saberia de tudo espalhando sua consciência divina? Já posso sentir uma residência humana a mais de 50 quilômetros à frente. Wei Xion revirou os olhos para ele. Uma residência humana? Ao ouvir isso, Shen imediatamente espalhou seu sentido divino. No momento seguinte, ele ficou atordoado. Ele congelou no local como uma escultura de gelo. Sociedade moderna. Ele realmente viu uma sociedade moderna. Havia prédios altos por todo lugar. O trânsito estava pesado. Olhando para a rua, ele podia ver muitas garotas de colarinho branco, usando meias ou um par de pernas longas e brancas como a neve. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? A que tipo de mundo eu ascendi? Será que eu retornei à sociedade moderna em que eu estava na minha vida anterior? Pensando nisso, Shen ficou tão animado que seu peito latejava e seu rosto estava vermelho. Depois de se acalmar, ele continuou a espalhar sua consciência divina para observar. Quando ele viu muitos shoppings grandes e conhecidos, marcas de carros e várias coisas diferentes em suas memórias, ele teve certeza absoluta de que havia retornado à sociedade moderna em sua vida anterior. Que diabos? De repente, ele exclamou em choque. Ele viu uma cena extremamente inacreditável. Nas milhares de telas de telefone, ele viu que o horário exibido era, na verdade, 2 de setembro de 2023. Seus olhos se arregalaram em descrença. Eu claramente havia transmigrado por quase 50 anos. Eu havia crescido de um bebê para um cultivador eterno com muitas esposas e concubinas. Como poderia ser que menos de 3 anos tivessem se passado no mundo da minha vida anterior? Logo, Shen não conseguiu mais conter sua excitação. Ele não apenas retornou à sua cidade natal em sua vida anterior, mas também retornou a uma cidade natal que estava a apenas 3 anos de distância de suas memórias. Ele estava a apenas 3 anos de distância. Isso significava que ele poderia se integrar perfeitamente a esta sociedade para sobreviver. Muitos de seus velhos amigos daquela época ainda estão vivos hoje. Mais importante, toda a sua família era imortal. Chegar a esta sociedade moderna foi um golpe absoluto. Ele nunca mais teria que se preocupar com sua segurança. Ele podia até fazer o que quisesse. Não era exagero dizer que se a sociedade moderna à sua frente fosse como ele se lembrava, até mesmo a filha mais fraca da família, Shen Suzu, de 16 anos, poderia destruir este mundo sozinha. Cultivo urbano. O retorno do imperador imortal. Eu não esperava poder experimentar isso pessoalmente agora, depois de ler tantos romances pretensiosos de cultivo urbano. Shen estava cheio de entusiasmo e expectativa enquanto murmurava para si mesmo. Ouvindo seu murmúrio, Shen Yuejian perguntou com uma expressão confusa. Pai, do que você está falando? De que colégio? De que tapa na cara pretensioso? Você saberá quando for para a escola no futuro. Shen disse à sua filha mais velha com um sorriso. Shen Yuejian ficou muito insatisfeita com a resposta do pai. Porque o pai dela estava mantendo-a em suspense de novo. Pensando nisso, ela decisivamente foi em frente e segurou o braço do pai. Ela habilmente o balançou e o persuadiu. Pai, não me deixe em suspense. Apresse-se e me diga, ok? Tudo bem, vamos conversar enquanto andamos. Vamos andar pela residência humana à frente. Depois de dizer isso, Shen estalou os dedos e teletransportou a si mesmo e a todos para um canto desabitado de um parque na cidade. Então, ele levou suas 15 esposas e concubinas, 16 filhas, Bai Ying, Ziyan, Jiu Waiai, Shen Meixian e os outros para o distrito comercial mais próspero da frente. Quando ele apareceu na rua com sua linda família, os olhares de todos os passantes ao longo do caminho foram instantaneamente atraídos. Eles ficaram completamente chocados com ele e suas esposas e filhas. Oh meu Deus, ele é tão bonito e lindo. Ele é uma celebridade? Por que eu não o conheço? Que irmãzinha fofa.
Posso tirar uma foto com você? Em um breve momento, Shenhan e sua família foram abafados pelas exclamações dos transeuntes. Então, como fãs loucos que perderam a cabeça, esses transeuntes o cercaram um após o outro, querendo tirar uma foto e pedir autógrafos. Muitas filhas jovens ficaram assustadas com a cena diante delas. Elas se esconderam atrás de suas mães e só ousaram mostrar seus rostinhos fofos enquanto avaliavam os arredores. As mães pensaram que o telefone na mão do transeunte era algum tipo de arma mágica. Seus corpos ficaram tensos instantaneamente para proteger suas filhas. Se a situação não estivesse certa, eles iriam embora com suas filhas. Quanto a Xiao Qingji, An Shui, Yin Qingjian, Bai Qingsu e os outros que estavam acostumados a serem altos e poderosos, eles franziram a testa em uníssono. Eles não gostavam de ser cercados e queriam atacar e mandar todos os transeuntes voando. Vendo que Shenhan não se movia, eles suportaram e não se irritaram. Marido, as pessoas e as coisas neste mundo são tão estranhas. Que lugar é este? Sung Wain segurou o braço de Shenhan com força e perguntou desconfortável. Olhando para os prédios altos ao seu redor, todos os tipos de equipamentos eletrônicos que podiam emitir luz e som, e todos os tipos de coisas estranhas que ela nunca tinha visto antes, seu coração foi instintivamente preenchido com medo do desconhecido e uma extrema falta de segurança. Shenhan olhou para sua esposa, que parecia inquieta, e disse com um leve sorriso. Ingvier, está em minha cidade natal. É a cidade natal mortal que eu frequentemente mencionei na sua frente. Você sempre disse que queria vir à minha cidade natal para dar uma olhada. Agora, isso já foi realizado. Fim. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.